Alô, alô, muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Terminou há pouco, Palmeiras 0, São Paulo também 0, Palmeiras se complicando em termos de classificação. Vamos falar ao vivo do Allianz Parque com o José Paes, movimentando a nossa reportagem. Tem também o empate entre os reservas do Corinthians contra os titulares da Portuguesa em 2-2 e a preparação do Timão para a estreia na pré-Libertadores meio de semana. Ainda tem o Santos, tem muita coisa acontecendo aqui no Mesa Redonda. Se liga aí que a gente volta já, tá bom? Segura, rapidinho, prometo. Viu só como foi rapidinho e rápido mesmo? Somos nós que, antes de falarmos com a nossa bancada, boa noite para a bancada e convidados, vamos direto para o Allianz Parque com José Paes, dia do repórter. Zé Paes ouvindo o atacante do São Paulo, André Silva, empate em 0-0, resultado que classifica o tricolor. Pois não, Zé? O resultado venceu hoje. Boa noite, Garrafa. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Mesa Redonda. É isso, eu estou aqui na zona mista, começou ainda há pouco. André Silva, que foi titular nesse empate aqui no Allianz Parque, Palmeiras 0, São Paulo 0. Vamos acompanhar um pouquinho mais aqui da entrevista do atacante do São Paulo. Bem concorrida essa zona mista, viu, Garrafa? A gente está um pouquinho longe dos demais companheiros que estão fazendo as perguntas, mas vamos escutando aqui o atacante do São Paulo. Isso pode acontecer mais vezes. Bom, eu acredito que seja uma variação, né? Depende dos jogos também. Sim, foram escolhidos 3 zagueiros, né? De suma qualidade. Acredito que não foi muito por causa dos jogos que passou, né? De tomarmos alguns gols infelizes ali. Foi mais pela escolha do jogo, que era o que o jogo pedia para hoje, né? E acredito que os 3 esteve muito bem hoje no jogo e é de valorizar o desempenho deles. André, estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda, obrigado por atender a gente. Cara, no primeiro tempo, o São Paulo produziu muito pouco. Primeiro chute do Luciano ao gol, de fato, foi aos 43 minutos de jogo. Por que você acha que isso aconteceu? O que faltou para o São Paulo produzir um pouquinho mais, especialmente no primeiro tempo? Acredito que a gente estava bem organizado defensivamente para poder neutralizar ali as ultrapassagens do Palmeiras e de valorizar a nossa equipe para isso. E o que nos faltou foi subir um pouco mais no terreno, arriscar um pouco mais, foi isso que nos faltou. Acredito que a gente vai ajustar agora para poder, já nos próximos jogos, né, poder subir mais e fazer muito mais gols. Vocês estão completando hoje 5 semanas desde a apresentação dia 8. Hoje está fazendo 5 semanas. E foram 12 jogos em 5 semanas. É um calendário maluco. Mas o torcedor meio que não vê esse lado, porque o passional é muito maior do que o da razão, né? E está cobrando o melhor futebol e está cobrando muito o Zubeldia. Queria que você falasse do trabalho do Zubeldia, como que vocês podem defender ou mostrar ao torcedor que não é o fato do time ter jogado algumas partidas ruins, que o São Paulo está todo errado, que o técnico tem que sair ou não, enfim. Bom, sim, a gente sabe que o calendário é bastante apertado, né? E às vezes não sobra um tempo hábil para o professor também impor as suas ideias de jogo, né? Mas é um cara que tem nos ensinado muito, é um cara muito forte, é um cara que para qualquer atleta ele passa bastante informação para aquilo que ele quer dentro do jogo, né? E às vezes, né, por sermos seres humanos também ali dentro às vezes não corre bem, né? Mas é um cara que está com a gente, é um cara que super enérgico, né? Gostamos bastante de jogar ali do que ele nos propõe a fazer. Então agora é dar sequência, que eu tenho certeza que a gente vai dar muitas alegrias ainda pro torcedor. André, com relação a essa sequência, nos últimos 6 jogos, apenas uma vitória, já são 4 sem vencer. O quanto isso incomoda, atrapalha até o psicológico de vocês? Para quem tá aqui dentro, né, do São Paulo, a gente sempre busca vencer, né? É um clube que tem que estar sempre vencendo, tem que estar sempre sendo campeão, né? A cobrança aqui, a responsabilidade é enorme, mas eu apelo ainda pela capacidade dos atletas que tem aqui. A gente sabe que a gente precisa vencer. Então todo jogo, não importa o nível do adversário, a gente quer vencer e vamos buscar isso sempre. Claro que algumas vezes a gente pode errar ali ou errar aqui, mas a vontade é sempre a mesma, para poder vencer e ganhar títulos, ganhar jogos, dá sempre alegria. Tá, então a palavra do André Silva, aqui direto do Allianz Parque, meu querido Osmar Garrafa. Fico aqui à sua disposição para a gente falar bastante sobre esse choque rei, 0-0. Foi um jogo de tempos distintos aqui no Allianz Parque, mas a gente ainda vai ter muito tempo para conversar sobre essa partida ao longo do Mesa Redonda de hoje. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aí, Garrafa. Boa noite, Zé. Feliz dia do repórter para você, para todos os repórteres da nossa equipe. Você hoje ao vivo com a gente. E quer dizer que Estevão começou no banco, mas entrou desde o início, porque o Maurício se contundiu. E Lucas e também o Oscar no banco de reservas. Já teve alguma explicação do Zubeldia? Claro, a coletiva vai acontecer em instantes. O que você pode adiantar para a gente num rápido resumo do jogo para eu poder apresentar os nossos convidados, Zé Paes?
Em relação ao Estevão, né, ele está se recuperando aí de uma amidalite, por isso ficou no banco de reservas hoje mais uma vez, mas entrou logo no segundo minuto de partida aqui no Allianz Parque, como você bem disse. O Maurício, ele acabou sofrendo um choque, machucou o ombro, teve que sair, é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada, 5 gols, um cara muito importante, acabou dando lugar à joia Estevão. E Lucas e Oscar começaram aí no banco de reservas num planejamento do São Paulo, né? O São Paulo, quando vem jogar aqui no gramado sintético do Allianz, às vezes tem alguns problemas, algumas lesões, a gente lembra aí de alguns casos recentes, teve o Ferreirinho, o Galo, que nem está mais por aqui, está emprestado lá ao River Plate, então houve aí essa precaução, até porque os jogadores titulares do São Paulo vinham jogando os últimos jogos aí contra a Velo Clube, contra a Inter de Limeira, contra a Bragantino, então foi mais uma precaução mesmo. Eles entraram no decorrer da partida, tanto o Lucas quanto o Oscar, nesse jogo que, repito, foi de tempos distintos. Primeiro chute, primeira finalização de fato do Palmeiras foi aos 37 com o Flaco, depois o Luciano responde pelo São Paulo, e agora chegou mais um atleta do Tricolor aqui. Daqui a pouquinho eu termino esse resumo do jogo. O Alisson por aqui conversando com a gente ao vivo no Mesa Redonda, vamos ouvi-lo no nosso programa aqui, Garrafa. Depois eu pergunto ao Renato. Cara, não, ali foi um lance, né, que acaba o Veiga, né, acaba adiantando a bola, né, e eu, né, quando eu dou o carrinho, eu vejo que eu pego na bola, né, e pela velocidade do lance que foi ali, não tem como, você acaba pegando atleta, né, e você ficar pendurado num clássico, num gramado, né, tão rápido como é o do Palmeiras, isso dificulta, né, mas fico feliz, né, de ter terminado a partida ali com os 11 jogadores. Feliz de não ter deixado meus companheiros na mão também e, né, sem dúvida nenhuma, viemos aqui para conquistar a vitória, acaba que não conseguimos, mas valorizar esse ponto que a gente conquistou hoje aqui. Queria abordar duas questões com você, a gente volta ao vivo aqui. Primeiro, essa sequência sem vitória, essa sequência já de 4 jogos sem vitória. E a outra, vocês podem já, porque já estão classificados, serem o fiel da balança na classificação ou não do Palmeiras, os adversários que estão diretamente ligados aí. Cara, como eu citei ali, né? Nosso objetivo em primeiro lugar já foi conquistado, que é a classificação, né? Agora nosso segundo objetivo, né, é classificar em primeiro para que a gente, né, possa decidir as quartas dentro do Morumbi, aonde sem dúvida nenhuma a gente, né, é muito forte. E agora vamos ver o que o professor, né, ele vai montar, até pela sequência que tivemos. Você jogar 4 jogos em 9 dias é bastante complicado, né? Hoje foi uma prova que ele teve que tirar alguns atletas. Talvez na quarta também, eu não sei o que ele pensa, pode ser que aconteça. Mas que a gente, né, possa chegar na semana depois do jogo contra o São Bernardo, né, para que a gente possa ter essa semana cheia. A coletiva do Zubeldia começou agora, vamos então fazer essa troca aqui do canal do jogador Alisson para ouvir o Zubeldia. Quero saber por que Oscar e por que Lucas no banco. Você tem a coletiva, não tem, Fini, volta com Alisson, vamos lá, Zubeldia. No, yo acredito que tuvimos coraje, valor de sacar 2 jugadores importantes por una cuestión de planificación, de cargas, así como en otro momento ha salido Caleri, ha salido Luciano, han salido algunos de los otros jugadores. Nosotros priorizamos la planificación y, como he falado siempre, cuando uno planifica podés correrte para un lado, para el otro, dentro de la planificación porque no es rígido, pero en este caso con 2 jugadores que habían jugado 90 minutos los últimos 2 juegos allá en Brasilia, Oscar tenía o tiene un tobillo un poco con un poco de hinchazón, de dolor, y en el caso de Lucas, que es un jugador explosivo, habiéndolo usado 2 juegos seguidos, me parecía incorrecto por la carga de minutos y demás ponerlo hoy. Entonces seguimos la planificación y dentro de la planificación, por supuesto, va mudando un poco la organización, las características de jugadores. Al no tener extremo por ahí por izquierda como Ferreirinha, que tiene una molestia muscular, dijimos, bueno, vamos a salir con 3 atacantes más naturales, vamos a tratar de poner laterales volantes, adaptarnos un poco a lo que tenemos y, como he dicho siempre, 3 pilares. Primero, competir. Segundo, buscar nuevas estrategias, planteo. Y tercero, que los jugadores se vayan preparando de la mejor manera. Y más allá del contexto, nos seguimos a planificação. Luiz, ainda pouco dentro disso, desde 2022 o São Paulo não saía aqui do Allianz sem um jogador machucado, sem um jogador lesionado.
muito se coloca na conta do gramado sintético. Essa planificação tem a ver com tudo isso que você disse, mas também tem a ver com a situação do gramado sintético. Isso preocupa você mais do que isso? Preocupa os jogadores de alguma forma ou não? Es un tema muy profundo. Hoy fue por una carga de minutos. Habíamos planificado que jugaran ciertos jugadores 90 minutos los dos juegos de Brasilia. Y por supuesto hoy ya era el tercer juego de 90 minutos, era mucho más arriesgado, ¿no? Por lo que acabo de falar. Un jugador como en el caso de Lucas es explosivo, otro jugador como en el caso de Oscar se desplazó muchísimo el último juego y terminó con el tobillo un poco hinchado. Entonces, jugadores que por ahí tenían menos carga de minutos, hoy los pusimos sabiendo que podían entrar dentro de un planteo que ya teníamos preparado. El tema del gramado, veo que todos los equipos están disconformes, pero FIFA lo permite, y si FIFA lo permite, por algo los equipos no son mucho, pero lo ponen un césped sintético, creo Palmeiras, Botafogo, Paranaense, ¿no? Pero si hay algo que tengo claro, que los jugadores de todo Brasil prefieren gramado natural, por salud y por una cuestión de espectáculo también. Entiendo que es más costoso, porque al ser natural, si vos querés hacer la cantidad de conciertos que hace Palmeiras, por supuesto cuando levantás el escenario y demás, tenés que otra vez invertir en el gramado natural. Pero es lo que acontece. Hay recursos que buscan los equipos con total justicia y bueno, por eso colocan el gramado, ¿no? Acredito que en algún punto los jugadores se van a tener que juntar, en algún punto los jugadores van a tener que hablar de este tema, porque lo que está perdiendo o el que puede llegar a perder más es el jugador de fútbol y su salud. Y se lo digo yo, que a los 23 años no pude jugar más por mi rodilla. Zubeldia, tudo bem? Zubeldia, desculpa se só pouco repetitivo, é que quando saiu a escalação, o torcedor ele ficou bem chateado quando ele viu o Lucas e o Oscar no banco de reservas. Você falou que seguiu a planificação, mas o questionamento do torcedor foi Lucas e Oscar jogaram 180 minutos, 90 mais acréscimos contra duas equipes que estavam na zona de rebaixamento. Sí, pero que teníamos que ganar también, porque al final son 3 puntos. Porém, no Brasil, a questão do clássico sempre tem peso muito grande. Lo sé. Então, o questionamento é o seguinte, e o torcedor, né, que te perguntando, nem eu, não teria como ter feito essa planificação de uma forma a Lucas e Oscar atuarem contra um desses dois times que estavam na zona de rebaixamento paulista e guardar um pouco eles para o clássico? Hay cosas que son internas mías y de los jugadores y tomo la decisión en beneficio de todo el equipo, del grupo. Entiendo, yo quería ganar el clásico, por supuesto. Yo, más que nadie, quiero ganar el clásico. Porque los cuestionamientos después vienen a mí, ¿o no? Pero bueno, estaba así la planificación y no puedo fallarle a la planificación, porque si yo, después puede acontecer cualquier cosa en cualquier partido, porque es fútbol y demás, pero si yo tengo una planificación y hay que dosificar cargas, acontece esto. Así que lo más importante que hoy ninguno terminó lesionado. Competimos hasta cierto momento del segundo tiempo bien, después nos costó mucho. Pero al final, en ese periodo de preparación, de competencia,
Bom, tá aí, o Zubeldia então, coletiva do Zubeldia, mesa redonda começa diferente, jogo às 6h30, é assim, nem falamos com os nossos convidados, com boa noite da bancada, Zé Paz está com Facundo, tem palmeirense na zona mista, é isso, Zé? Empate, Palmeiras 0, São Paulo 0. Vamos ouvir José Paz na zona mista. Facundo, boa noite, a gente está ao vivo aqui no Mesa Redonda, a gente se posiciona um pouquinho melhor aqui, a gente está ao vivo no Mesa Redonda, eu queria que você falasse um pouco sobre as vaias, eu sei que você já comentou sobre esse assunto, mas agora a gente está ao vivo no programa, como você viu essas vaias da torcida do Palmeiras aqui no final, depois desse empate aqui no Allianz Parque? Não, tem todo o direito, sabe, como falei, estamos num time muito grande como Palmeiras, a presión va a estar siempre la torcida va a querer más, quiere que el equipo gane y el equipo no ganó, así que está en todo su derecho de criticar y de pedir más. A pressão agora fica para a classificação do Campeonato Paulista, né? Não sei se vocês analisam ali a tabela, mas vocês estão atrás da Ponte, o Palmeiras não depende só dele. Como é que fica nessa reta final esses dois últimos jogos? Sí, como falei, a gente vai fazer tudo o que tenha alcance para poder classificar, sabemos que no solo depende de nosotros, tem que hacer nuestra parte, tem que ganar como sea a próxima jogo e aí esperar que se den os resultados. Agora, Facundo, você está há muito pouco tempo aqui, né, e talvez não conheça a rivalidade, mas o São Paulo é um dos grandes rivais do Palmeiras e, de alguma maneira, o Palmeiras depende do São Paulo para se classificar, né? O que você imagina que possa acontecer? Já uma manifestação por parte de torcedores do São Paulo, dizendo que o ideal seria não ganhar o jogo, não fazer aquela força, de uma maneira indireta, né? Como que vocês trabalham com essa situação? Não, acho que sim, eu cheguei pouco tempo, mas já a gente deu para ver que tem rivalidade. Hoje era um derby e se notou que a gente quer ganhar sempre, mas acho que todos somos profissionais aqui e eles vão querer salir todo o jogo a ganhar, não creio que hagan otra cosa, así que depende de nosotros ganar nuestro jogo y esperar resultado. Só a última aqui, só da sua atuação, você fez 7 jogos no Palmeiras, um gol, você jogou pro lado direito, agora com o seu Estevão, pro lado esquerdo, o que você acha do seu desempenho inicial no Palmeiras, como é que você está analisando? Ainda tem um tempo de adaptação, a gente pode ver mais do Facundo? Está adaptando, sim, aí é o jogo onde o treinador fala que tem que jogar, gosta de jogar por direita, por izquierda, por um meio, não tem problema disso, assim que onde o equipo necessite de mim, onde Abel crea que eu tenho que jogar, aí vai jogar. Tá, então a palavra de Facundo Torres aqui na zona mista, meu querido Osmar Garrafa, sigo aqui, agora já passou todo mundo. Foi o André Silva por parte do São Paulo, também o Alisson e o Facundo Torres representando a equipe do Palmeiras. Daqui a pouquinho tem coletiva do Abel Ferreira aqui direto do Allianz Parque, devolvo para você aí. Só confirmando, Zé Paz, então aí na zona mista já trabalhos encerrados, é isso, Zé? Então... Positivo, meu querido Osmar Garrafa, por aqui já foi todo mundo. Perfeito, o Zé volta com a coletiva, ele vai lá para a coletiva do Abel Ferreira e volta com informações e de imediato já vamos dar boa noite aos nossos convidados. Já está de volta aqui com muita alegria recebendo o técnico Paulo Turra, não é? Teve uma ótima passagem como jogador do Palmeiras, depois auxiliar do Filipão, Palmeiras, Atlético Paranaense, técnico do Atlético Paranaense, Europa e agora de volta ao Mesa Redonda. Que satisfação receber você aqui, Turra. Muito obrigado. Boa noite, Osmar. Boa noite, Osmar, e a todos aqui da bancada, é um prazer enorme, obrigado pelo convite mais uma vez e eu me sinto muito lisonjeado em estar presente aqui. E como é que tá os planos para o futuro? Tá no mercado, observando, o Campeonato Brasileiro começando, enfim, depois do seu retorno do futebol europeu para o futebol brasileiro, Turra? Eu estou no mercado, mais do que nunca, estou muito preparado e estou à procura ou aguardando um projeto onde que eu possa, ao lado da minha comissão técnica, mostrar o meu trabalho, que todo mundo já conhece, mas confirmar esse meu trabalho que é muito importante. Vamos falar já mais com o Paulo Turra e de cara uma pergunta para você, Turra. Gramado sintético é realmente um problema? Não, não é problema não. Na minha opinião não, porque eu tive uma experiência no Atlético Paranaense, então assim, é o que nós temos nesse momento. Está no regulamento? Está no regulamento como a FIFA permite e os gramados que nós temos aqui no Brasil, do Botafogo, do Atlético Paranaense, do Palmeiras, são gramados de excelente qualidade. Do Corinthians também, né? Não, o Corinthians não. O Corinthians é misto. O Corinthians é misto. O Corinthians é misto. Mas não é problema não. Eu acho que dentro dessas arenas que nós temos, é muito difícil ter uma grama natural para preservar e manter as condições do gramado. Ver o Maracanã, ver o Castelão.
Então, assim, eu acho que é uma alternativa bastante boa. Lógico que tem que ter qualidade, tem que ser cuidado, mas não é desculpa nenhuma para quem perde o jogo por lesões. Eu acredito que não é desculpa nenhuma, não. Legal! Você viu que não é o Garrafa, não é o Miller, não é o Chico, não é o Alex, né? É um técnico na ativa. Tem uma outra opinião sobre gramado sintético. A gente continua falando já sobre o tema. Ele também está de volta, meu amigo Bragueto. O homem entende tudo de apito. Hoje não é mais árbitro e pode falar. Hoje sofreu com o seu Palmeiras, Bragueto. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho fora do futebol. E você de volta ao mesa. Sofreu com esse Palmeiras hoje, Bragueto? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos aqui à mesa, né? O Paulo, tive o prazer de apitar quando ele jogava. Ah, sofrível, né? Não é o Palmeiras, né? Eu tava comentando, vindo pra cá com o nosso motorista, mandar um abraço pro Rodrigão que trouxe aqui, agradecer a produção, né? Jogo ruim. Você vê os jogos das outras ligas, Liga Inglesa, Liga Espanhola, o jogo é pra frente, né? Muito jogo pro lado. O jogo brasileiro hoje, infelizmente, acho que o problema do futebol brasileiro tá aí. Uma das essências do futebol brasileiro é jogar pra frente, a gente não joga, não se vê drible, não se vê uma jogada, né? Que vai pra cima. Nem o pontapé, porque não tem mais contato. Então, pro juiz tá bom pra apitar. É isso. O Bragueto tá com a gente. Vamos voltar para o Allianz Parque já só num pisca aqui. Boa noite, Alex. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Tem o mestre, ainda tem o Bacégio, mas Abel Ferreira. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras, entrevista coletiva. Mesa Redonda começa nesse ritmo acelerado. Palmeiras 0, São Paulo também 0. Na tela, Abel Ferreira. São Paulo solta a escalação. E aí você olha sem Oscar, sem Lucas. E aí você viu que, de repente, o time vinha realmente para defender. Você até demorou um pouco para a assessoria soltar a escalação do Palmeiras. Esse Palmeiras que entrou hoje, seria o Palmeiras que entraria normalmente? Ou você modificou porque viu que eles iam jogar com essa linha de 5 como o Corinthians fez no empate aqui com 1-1? Eu às vezes custa-me dar respostas porque vocês podem deturpar aquilo que eu estou a dizer. Mas a forma com que os adversários cada vez mais respeitam o Palmeiras dentro do jogo é notório. E que tu disseste muito bem, o Corinthians espatou uma linha de 5 e o São Paulo espatou uma linha de 5 e nós temos que ter a capacidade de ter soluções internamente para desbloquear essas linhas de 5. E nós temos de estar preparados para elas porque é o que nos tem acontecido, por isso mesmo, pelo respeito e pelo crescimento da nossa dinâmica. E sim, é verdade, tu estás a constatar isso e eu não me quero alongar muito nessa pergunta, mas é o que é e não podemos fugir a isso. Mas volto a reforçar, nós tomamos uma decisão, eu tomei uma decisão no início do ano, que nas minhas contas nós estaríamos mais ou menos com os pontos que devemos ter, mais 2, menos 2, porque realmente empatamos alguns jogos que se calhar não merecíamos, por exemplo o Corinthians aqui em casa, que me desculpem o meu adversário, mas eu acho que nós merecíamos ganhar por aquilo que foi, mas infelizmente não conseguimos. E como te disse, os 17 pontos que temos em todos os grupos dava para passar, não deu. Portanto, vamos fazer aquilo que nos compete até ao fim e esperar aquilo que tiver que acontecer. Abel, boa noite. Abel, você falou aí do quebra-cabeça, né? Em algumas coletivas você vem falando. Só que essas 3 pecinhas aí desse quebra-cabeça talvez não estejam demorando demais para você, a diretoria, achar nesse grande quebra-cabeça de muitas peças que você tem. E queria entender um pouquinho aí essas contratações que o Palmeiras tem feito, né? Agora a gente confirmou aí o Bruno Fux e o Mikael, que é um jogador que saiu já na imprensa do Houston Dynamo. O torcedor às vezes quer entender, o Palmeiras está atrás de um 9 e traz 2 zagueiros. Como é que está esse planejamento e como que estão essas peças aí? O que está faltando para essas peças encaixarem? Olha, eu vou repetir mais uma vez. Saiu o Rony, nós precisamos de um jogador para a posição de Rony. Saiu o Menino, nós precisamos de um jogador para a posição do Menino. O Vítor Reis foi vendido, nós precisamos de um jogador para a posição de Vítor Reis e o Caio, juntamente com o Fux, foi uma troca. Que é uma oportunidade de mercado, nós estávamos com 6 laterais e entendemos que apesar do Benedetti estar muito bem e vai fazer parte do plantel, mas ainda tem idade para jogar na equipa B. E todos os jogadores que estão connosco, excetuando o Alá, têm todos idade para jogar na equipa B e eu não posso pegar, porque eu sei que ele é muito bom jogador e o Luigi também é muito bom jogador, e pegar neles e meter-lhe a camisola 9 nas costas e agora aguenta o peso. Lembram-se, isto é preciso. Se há treinador que sabe o que é formação, sou eu. Se há treinador que sabe o que é apostar na formação, sou eu.
Se há o único treinador dos 6 ou 7 equipas que estão na frente e que lutam por títulos que aposta na base, sou eu. Portanto, eu sei muito bem aquilo que nós precisamos e a diretoria também sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Em relação às dificuldades ou não, infelizmente não sou eu que te posso dar essa resposta. São necessidades que nós temos, eu já falei nisso várias vezes e sei que o clube está a fazer um esforço para que isso aconteça. E não me vou alongar muito mais em relação a isso, portanto, é repetir aquilo que já foi dito. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, vou me permitir aqui ler alguns nomes, né, para até formular a pergunta da maneira mais correta. O Palmeiras perdeu não só os nomes que você citou, mas outros também, né? Vitor Reis, Caio Paulista, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rômulo, Rony, Dudu, e aí de um time de base, que eu não sei nem se você considera, para ser sincero, Michel e Patrick. Recebeu o Atuesta, que foi negociado na sequência, e recebeu agora, em contratações, Facundo, Paulinho, Emiliano, Fux, e deve receber o Mikael. Olhando para o que você tinha nas mãos, fechando a temporada passada, e para o que você tem nas mãos nesse momento, hoje, você tem um elenco que te entrega menos ferramentas para trabalhar em relação a peças que podem mudar o jogo, podem mudar sistema, podem mudar a cara de uma partida. Você já falou que não pode colocar o peso de algumas camisas em alguns jogadores especificamente. Não é justo fazer isso com os moleques. Exatamente. Não é justo. Claro. Não é justo. E aí, dito tudo isso, hoje você tem um elenco que te entrega menos ferramentas do que aquele que encerrou o ano? Temos um elenco curto, é isso que eu te posso dizer, e infelizmente temos 3 jogadores lesionados que vocês sabem que nos vão ajudar. O Paulinho vai nos ajudar e vamos ter que esperar, porque seguramente nos vai ajudar quando estiver pronto. Temos o Filipe Anderson, que infelizmente este ano, no início do ano, as coisas não lhe correram tão bem naquilo que tem a ver com a capacidade física. Não é? Estamos a falar num jogador, para vocês verem como o futebol brasileiro é cruel com os jogadores, estamos só a falar do jogador que mais jogos fez em Itália e chega aqui ao futebol brasileiro para se adaptar a esta maratona de jogos atrás de jogos, está a ter dificuldade, está com um problema físico, e isso logicamente que nos deixa o elenco mais curto ainda. Mas o resto a tua pergunta foi muito bem colocada, mas é repetir um bocadinho aquilo que eu disse ao teu colega. Precisamos, o elenco está curto, mas sei que a direção está a trabalhar afincadamente para fazer essas reposições que tu fizeste, e vocês sabem tão bem como eu, vocês são peritos nisso, a pesquisar esses pequenos pormenores, que essa é a minha função, de perceber os jogadores que saem, os jogadores que entram, as reposições que precisam ser feitas, os jogadores que nos vão ajudar para ter um elenco com mais profundidade. E eu este ano, em função dos jogadores da base que nós chamamos, tirando o Alá, são todos jogadores sub-20 ainda podem jogar em baixo, e eu quero que sejam esses os jogadores que deem essa tal profundidade à equipa para depois aparecer um Estevão, como foi o ano passado, ou há 2 anos, como foi o Vitor Reis. Portanto, são os moleques da base que nos vão dar essa profundidade, depois de termos 2 jogadores por cada posição, do mesmo nível, e a partir daí, mais juntamente com os jogadores que nós subimos, que sim, esses sejam a profundidade do elenco para acontecer, porque ao longo do ano vai haver lesões, o Paulinho está lesionado, o Filipe está lesionado, o Bruno Rodrigues está lesionado, e com 70, 80 jogos por ano, e infelizmente vocês sabem, o ano passado, numa altura crítica, perdemos o Estevão, perdemos o Murilo, perdemos por algum tempo, o próprio Gomes no início do ano teve um problema no pé, e este campeonato brasileiro, ou este, não perdoa. Nós sabemos que durante o ano vai haver 2, 3, 4 lesões, e nós temos que ter um elenco um bocadinho mais profundo, sendo que, desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Oi, Abel, boa noite. Sou Olá. Diego Iwata da Trivela. Vou pegar um pouquinho da pergunta dos meus colegas aqui, tá? Vou insistir no tema só um pouquinho. Mas a minha pergunta é o seguinte: você foi contratada por saber trabalhar muito bem os garotos, você acabou de falar, se alguém tem de formação é você. O Anderson Barros também chega no momento em que o Palmeiras está com uma nova filosofia de dar espaço, né, tinha um time muito mais... Era outra filosofia, contratava muito. Enfim, casou-se tudo e isso trouxe grande sucesso para você. Grandes títulos, grandes conquistas. Nesse meio tempo, veio a questão das SAFs, né, deu uma revolucionada no futebol. Começou os adversários a terem muito mais dinheiro, até de repente mais que o Palmeiras em dados momentos, né? E a minha pergunta é o seguinte: você está falando que ano passado faltou
faltou aqui, machucou muita gente, e isso é reflexo do elenco curto, que é uma preferência sua, né? É uma coisa que você gosta de fazer. Mas o meu ponto é, esta filosofia que foi tão vencedora, neste novo momento de SAF, de adversários se reforçando mais, ainda é algo que todo mundo aqui acredita? Vocês acham que é hora de sintonizar de um outro modo? Queria que você explicasse para a gente. Vocês sabem que nós temos uma filosofia completamente diferente dos nossos adversários. É isso que nós temos que assumir e vocês têm que dizer. Mas a pergunta é, isso continua? O ano passado não faltou nada, faltou ganharmos em casa aqui ao Botafogo. E depois fomos eliminados por duas equipas. Né? Sabem quem era o zagueiro nas duas eliminatórias contra essas duas equipas? Sabem quem era? Pronto. Sabem que o Esteban não jogou num desses jogos. Pronto. Então, isto tem muito a ver, o próprio sorteio não foi muito favorável. Então não vamos criar um caso onde ele não existe. O Palmeiras é diferente do Atlético Mineiro, é diferente do Corinthians, é diferente do São Paulo, é diferente do Flamengo. Olhem para o elenco, mas não é de hoje, é sempre. E nós acreditamos naquilo que fazemos. Agora, isso não invalida que as peças do quebra-cabeças, e eu sei muito bem aquilo que nós estamos a fazer, ele tem que ser curto, mas não pode ser tão curto. Não é? Basta olhar para o jogo de hoje, vocês olham para o banco e entendem isso, não é preciso ser mágico. Agora, essa parte das chaves e do dinheiro, essa parte não é comigo. Não é? Essa parte não é da minha responsabilidade. O que é que temos que fazer, mais ou menos? Como eu vos disse, e disse aqui ao teu amigo, e a tua pergunta vem muito na sequência das últimas 3 perguntas. Não me obriguem a estar sempre a responder. Eu acho que sou claro, vocês são inteligentes, sabem perfeitamente que o clube, e digo-vos isto porque sei, está a fazer o máximo esforço para continuar a apetrechar o nosso elenco e vamos esperar. Boa noite, Abel. Luiz Stock da Gol aqui. Abel, alguns dados do jogo de hoje. O Palmeiras teve 15 finalizações, sendo 7 delas de cabeça, na jogada aérea, e 2 delas foram ao gol só, né? Uma delas de cabeça do Flaco, a outra foi a finalização de fora da área do Richard Rios. E podemos dizer que as 2 de mais perigo foram do Flaco de cabeça, né? Mas tem faltado mais coragem e ousadia para o Palmeiras finalizar de fora da área, tendo jogadores como Estevão, o Veiga, o próprio Richard Rios, que chutam bem de fora da área e longa e média distância? Olha, se tivesse que dizer um aspecto a corrigir, é exatamente esse. Quando jogas com uma equipa tão recuada, com a linha defensiva quase em cima da área, uma das armas que tu tens é o remate exterior. Isto foi o que eu disse aos nossos jogadores ao intervalo. Uma vez que eles te preenchem o corredor central com 2 volantes e 2 zagueiros, o corredor central é muito difícil tu entrar em combinações interiores. Muito difícil. Uma equipa que joga tão baixa, quase dentro da área, ou tu entras em cruzamentos da linha de fundo, okay? Ou cruzamentos exteriores, ou remates exteriores. Não há uma forma. É por fora, para ultrapassar este muro, nem meu entender, é por fora e por cima. E remates exteriores. Rematamos apenas, como tu disseste, 2 vezes, mas rematamos várias vezes dentro da área nas quais bateram nas pernas dos nossos adversários, pelo menos daquilo que eu vi, 8 foram dentro da área, 8 finalizações das 15 foram dentro da área, e 2 delas, como disseste muito bem, foram de cabeça. Mesmo de escanteios, tivemos o Gomes 2 vezes escanteios. Bom, tá certo então, Abel Ferreira finalizando a entrevista coletiva com o Zé Paz. Eu preciso ainda rodar a bancada. Boa noite, Marcelo Bacejo. O nosso público tem prioridade. Presentes e enquete. Que programa maluco, já são, olha o horário aqui, estamos aqui de presentes e enquete. Boa noite, Bacejo. É isso, boa noite, Garrafa, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, nossa audiência pode levar presentes para casa assistindo o Mesa Redonda de hoje. E olha só o que nós temos para vocês. New Balance mandou uma camisa do São Paulo, a nova camisa do São Paulo pra gente, temporada 2025, tamanho M. Valeu, galera da New Balance, linda camisa. Temos também uma flâmula do Palmeiras, enviada pela loja JC Flâmulas, a fornecedora oficial dos maiores clubes do Brasil, e também uma chuteira da Umbro, edição comemorativa da coleção England Pack, tamanho 40. Marcelo, como que eu posso para ganhar um desses super presentes? Muito simples, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no X, o antigo Twitter, faça seu comentário, traga sua dúvida para os nossos comentaristas
Além disso, envia um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com seus principais dados, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos. E além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: qual será o resultado da estreia do Corinthians na Libertadores? Vitória, empate ou vitória do Universidade Central da Venezuela? Temos mais um presente, né? Temos também, ó. Temos também uma luva da Poker. Nosso diretor do Mesa Redonda acaba de informar. Temos também uma luva da Poker para nossa audiência. Então são muitos presentes. Siga esses passos. Presente da loja Gold Placa, luva da Poker. Siga esses passos que você pode levar um desses presentes para casa. Quando tocar a campainha, eu vou anunciando os vencedores dos presentes e ao final do programa eu também trago o resultado da enquete, tá certo, Garrafa? Combinado, Bacete. E você vai interagindo com a gente, hashtag Mesa Redonda. Vocês viram, muita coisa já foi dita sobre o clássico, né? Sobre o que pode acontecer com Palmeiras e São Paulo na sequência do campeonato. Meu último boa noite é direto para Mestre Caverna. Alô, Mestre Alberto Helena Júnior, boa noite. Oi, Garrafão, é de guerra, que saudade, cara. Bom, hoje nós estamos juntos aí, daqui a pouquinho eu volto, viu? Mestre, bom, eu começo com Alex Miller e vocês fiquem à vontade para entrar, não vou ficar distribuindo bola, né? O Alex, daquilo que você viu, o jogo, realmente o Bragueto já adiantou, foi um jogo ruim, mas me parece que tenha faltado um pouco mais de ousadia ao São Paulo para tentar liquidar ou complicar ainda mais a classificação do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda não depende mais... continua não dependendo somente dele, mas o jogo não agradou. O que você pode destacar da partida e principalmente num resumo do que disse o Abel? Bom, primeiro tempo parecia mais um filme de terror do que um jogo de futebol, não aconteceu absolutamente nada. No segundo tempo aconteceram os principais lances do jogo, que foram pouquíssimos, se resumiu a um chute do Lucas, quando ele entrou em campo no segundo tempo, o Everton defendeu, e as duas cabeçadas do Flaco Lopes. Uma que ele perdeu na linha da pequena área, que ele cabeceou no chão com muita força e a bola encobriu o travessão, e a outra cabeçada que foi certa, mas o Rafael fez uma grande defesa. Um clássico muito pobre, talvez um dos piores choque reis que eu vi na minha vida. Paupérrimo de qualidade técnica, de inspiração. Os principais jogadores de cada time, principalmente do Palmeiras, que tentava tomar iniciativa, erraram tudo. O Rafael Veiga não acertou um cruzamento, não tentou chutar uma vez. O Rafael Veiga foi nulo no jogo e era o cara que poderia fazer algo diferente. O Estevão, que também é o craque do time do Palmeiras, né? Tecnicamente diferente, mas não acertou absolutamente nada. Tem o desconto que ele estava com amidalite, por isso que ele ficou no banco, mas aí entrou aos 2 minutos, 3 minutos, jogou o jogo inteiro e tentou, correu, mas também não acertou nada. Então foi um dia nulo, o 0-0 foi a nota do jogo e principalmente a nota do Palmeiras, que tinha a obrigação de ganhar. Tinha a obrigação de vencer e não conseguiu. Tinha classificação dependendo só de si e agora depende da Ponte Preta, que pega o São Paulo no Morumbi. Não sei que São Paulo que a Ponte Preta vai enfrentar. Bom, tá aí o Alex fazendo a primeira análise do Palmeiras, o Turra também já falou, o Bragueto disse que não gostou. Eu quero saber do Miller se ele concorda com o Zubeldia nesse rodízio, tratou o clássico como se tivesse o Palmeiras jogando com a Água Santa. Não é? Com todo o respeito que merece ao Água Santa. Tá? Ele tratou um jogo dos maiores de rivalidade do São Paulo como se fosse o Água Santa. Até porque o jogo valia para o São Paulo no sentido de talvez tirar o Palmeiras do campeonato. Uma derrota hoje do Palmeiras deixaria o Palmeiras muito complicado e talvez não fosse. O Palmeiras, que é um dos favoritos à conquista do título, pelo menos iniciou o campeonato assim e ficasse do lado de fora. Então, o Miller vai falar sobre o que disse o Zubeldia. O gramado, um pouco de intensidade, seguiu o planejamento. Ele minimizou a importância, no meu entendimento, do clássico. Será que o Miller pensa assim? Miller, você concordou com o discurso do Zubeldia? Não, veja bem, tínhamos a planificação, e pá, Meraqui, Milongueiro e tal. Pô, e podia ter ido com um time mais agressivo para tentar dificultar ainda mais a vida do Palmeiras, não é? E tirar o Palmeiras de uma vez aí de possibilidade de classificação. Qual é a sua avaliação do que disse o Zubeldia, Miller? Olha, Garrafa, a gente tem que entender também que um treinador estrangeiro, ele não sente o peso da rivalidade como um treinador brasileiro. Nunca vai sentir e nunca vai se importar com isso. Tanto é que ele repetiu várias e várias vezes que ele está priorizando o planejamento para Libertadores
O restante da temporada que é difícil e desgastante, né? E ele tá certo? Por esse lado ele tá certo. Porque o Lucas já não tem mais 20 anos, né? O Lucas é o principal jogador do time e tal. Apesar de não gostar dele, eu concordo com ele nesse Se tivesse ponto. perdido hoje, Miller, essa é a questão. Não, mas ele não pensa assim. Entendi. Ele não pensa, ele não tá assim, tipo, se importando com o resultado. Ele tá preocupado com o planejamento do seu elenco que ele tá no dia a dia vendo, né? Lucas, acima de 30. Você sabe muito bem que no Brasil, principalmente, para um treinador, nós temos um aqui, um jogador de 30 anos já é considerado velho. Mas é melhor você preservar contra, por exemplo, qual foi o último jogo, gente? Foi Água Santa? Velo Clube. Velo Clube? Preserva com o Velo Clube e vai com a cavalaria contra o Palmeiras. Todo treinador brasileiro pensa assim. Se tivesse um treinador brasileiro no São Paulo, ele ia fazer o quê? Coloca-se o Banguzinho contra o Velo Clube e o titular contra o Palmeiras. Porque a gente tem a gente sente essa atmosfera, esse peso de responsabilidade, de rivalidade legal. Mas o estrangeiro não pensa assim. Olha o Abel aí. Ele não pensa assim. O planejamento é esse, não quero... Se vai perder, se não vai classificar ou não tá nem aí, porque ele tem o restante da temporada que é muito mais importante que o Campeonato Paulista. Até porque o Abel é um soberano como treinador, ninguém derruba ele ali, entendeu? O Zubeldia, ele pensa assim também. Então, nesse ponto, apesar de não gostar dele, eu vejo que ele está certo. Estou priorizando o planejamento para esses dois jogadores aqui principais, que são os decisivos, principalmente o Lucas, que nós não podemos perdê-lo agora no começo da temporada, porque vai quebrar a pré-temporada dele. Deixa eu saber do Paulo Turra, o Chico também fica à vontade para falar, o Bragueta, enfim, sobre o que disse o Miller. A visão do técnico brasileiro em relação a esses confrontos de peso. É o que se espera no campeonato regional, é no Gaúcho, é no Mineiro, é o Atlético e Cruzeiro, é um Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, tem o Santos, e no Carioca é Vasco e Flamengo. O torcedor espera esse momento. O técnico estrangeiro, segundo o Miller, tem essa visão. Quero saber, técnico brasileiro em atividade, o que o Paulo Turra pensa sobre o que disse o Miller. Só que antes, Paulo, por gentileza, deixa eu despedir o Zé Paz. Né? Dia do repórter, hoje vou dar uma folga para você, José. Vou te liberar um pouquinho mais cedo para você ver o hotel, aquela coisa toda, tá certo? Tá bom, José? Destaque final aí no Allianz, torcida teve poucas vaias, teve vaia, não teve vaia, tudo tranquilo por aí, José? Teve vaia, né, no final do jogo por parte da torcida do Palmeiras aqui no Allianz Parque, mais de 37 mil pessoas presentes aqui na Casa Palmeirense. E agora os próximos passos aí das duas equipes, né? O Palmeiras, ele tá na terceira posição do grupo D, tem 17 pontos, está atrás da Ponte, está atrás do São Bernardo. Na próxima rodada o Palmeiras joga de novo aqui no Allianz Parque contra o Botafogo na quinta-feira, 7h30 da noite. Trarei todo o pré-jogo para vocês aqui no Gazeta Esportiva durante a semana. Mas claro que é uma coisa interessante que vai acontecer, porque o São Paulo, ele vai pegar justamente a Ponte Preta e o São Bernardo na sequência do Campeonato Paulista, adversários diretos do Palmeiras na luta por uma vaguinha nas quartas de final do Campeonato Estadual. O São Paulo pega a Ponte Preta na próxima quarta-feira e depois, no final de semana, tem o São Bernardo fora de casa. Ponte Preta no Morumbis, São Bernardo fora de casa, então vai ser bem legal, porque o São Paulo será o fiel da balança, viu, meu querido Osmar Garrafa? Abraço pra você, beijão pra todo mundo. Certo, Zé, obrigado, parabéns pelo trabalho. Paulo, você concorda com o que disse o Miller? O fato do entendimento do treinador local em relação aos clássicos é um e dos chamados estrangeiros é outro ou não, Paulo? Osmar, eu acredito assim, os estaduais, e eu estava falando há pouco tempo com um amigo meu, eu acredito que os estaduais de 5 a 8 anos, para as equipes maiores que estão no Campeonato Brasileiro, elas vão servir muito como uma pré-temporada, dentro desse calendário apertado que nós estamos. A questão do planejamento, eu acredito que, hoje falando, os estaduais só não vale para quem ganha. Né? E o planejamento, no momento assim, o Abel está falando em nome do Palmeiras, o Zubeldia está falando em nome do São Paulo. Mas é feito um planejamento, com, lógico, o treinador sendo o líder principal desse planejamento, mas é feito um planejamento por todo o seu staff. Né? Só que, como o Miller fala, o peso desse planejamento para o treinador brasileiro é um. Se perder para o treinador estrangeiro, é outro. Então, assim, acredito que os treinadores estrangeiros, eles não estão nem aí. Foi feito um planejamento e nós vamos seguir. E eles estão certos. Eles estão certos. Ô, Turra, isso vale para o Corinthians também, com o Ramon Dias? Acredito que sim. Porque ele tem colocado o time reserva
Acredito que sim. O senhor tá querendo mudar a pauta do programa. O assunto é o clássico. Aí o clássico. Aí o senhor veio já querer colocar o Corinthians na conversa. Vou falar pra você uma coisa. O programa tava indo bem. O programa caminhando bem. O Ramon Dias o que é? O que Ramon Dias essa hora? Nós vamos falar daqui a pouco do Corinthians. Miss Argentina? Não é. Ele é treinador do Corinthians. Eu estou perguntando se serve o mesmo raciocínio para ele. É isso que eu perguntei para o meu amigo Paulo Turra. Por ele se tratar de um estrangeiro, sim, serve para ele assim. Agora, o que é certo? O certo, eu, como treinador brasileiro, eu acredito que precisa haver sim um planejamento, porque nós não vamos falar de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Santos lutar no campeonato estadual para não cair, né? Longe disso. Agora, ou para não classificar na primeira fase. Ou para não classificar, entendeu? Vão classificar. E aí tem que ser assim, porque o calendário é muito difícil, É até dezembro. Esse ano vai ser até dezembro, vai entrar dezembro adentro. É 20 então, de assim, dezembro. tem que ser sim, o planejamento tem que ser levado à risca, principalmente no início. Que é no início, nesse atropelo de jogos que tem com pouca base de trabalho, que acontecem as lesões e que uma lesão pode levar o ano perdido para um atleta. Mas só um detalhe em relação a isso, Turra, que o Miller falou, o Abel já se abrasileirou também. Porque ele, no ano em que o Palmeiras foi campeão da Libertadores contra o Flamengo, pouco tempo antes, acho que um mês antes, tinha um clássico contra o São Paulo no Allianz Parque em que ele colocou o time reserva. E o São Paulo estava ameaçado de rebaixamento naquele momento. E o Palmeiras, com o time reserva, perdeu para o São Paulo no Allianz Parque. Dali foi arrancada para o São Paulo escapar. E o Abel, se não ganha a Libertadores do Flamengo, corria sério risco de cair naquele momento. Porque a pressão foi muito grande internamente no clube, porque ele botou reservas contra o São Paulo. Depois daquilo, ele nunca mais mesclou o time em clássicos. Nunca mais. Aí ele entendeu o que significa exatamente. Rivalidade. Ele já entendeu. A rivalidade está em campo. Eu não entendo. Você sabe que você vai ter um Palmeiras e São Paulo pela frente lá, né? Ou um São Paulo e Palmeiras, ou um Palmeiras e São Paulo. Tem que preservar o que você tem de melhor para entrar nesse clássico. Até porque hoje também, eu quero que o Bragueto fale sobre o tema, o mestre está na ponta da linha, eu vou passar com o mestre Alberto Helena Júnior. Ô Bragueto, depois se você tiver também, filho, já me coloca a classificação para a gente avaliar. Em termos de Palmeiras, tudo bem, você não tem o Estevão semana passada, causou surpresa, Estevão no banco e tal. Tá, na coletiva veio a explicação, tá com problema de saúde, uma amidalite e tal. Hoje ele não aparece entre os titulares também, mas no banco. Não sou médico, mas, tava com a amidalite na quinta, sexta, domingo, deve ter dado uma melhoradinha, né? Não, mas vamos segurar tal. Aí machuca o Maurício, o Estevão joga. Hoje era decisão pro Palmeiras, Bragueto. Olha a situação do Palmeiras no grupo aí, gente. O Palmeiras deixou escapar a oportunidade hoje de pular para a zona de classificação, porque a Ponte não venceu, né, Alex? Então, São Bernardo, praticamente classificado 22, uma das melhores equipes do Campeonato Paulista. Segunda melhor campanha. Desde o ano passado. A Ponte com 19, o Palmeiras com 17. Juro, eu não consegui entender, né? Um jogo importante para o Palmeiras. Seu pai deve estar maluco na sua casa, né? Maluco. Jogo importantíssimo para o Palmeiras. Você tem o Estevão no banco. Não estou dizendo, o Estevão até entrou, nem produziu muito. Mas é o Estevão. Aí, se ele joga só 10, 15 minutos, não, machuca o Maurício, já entra o Estevão. Se você tinha condição de jogar, ou se dava para jogar, colocasse desde o início, Bragueto. Garrafa, é exatamente isso, né? Primeiro, o Palmeiras também cai num grupo, que é o grupo que tem maior pontuação aí dos 4 grupos. Tá passando pano ou a impressão? Não. Ainda tem mais essa. Eu queria falar o seguinte. Desculpa. Tenho liberdade comigo para ele fazer essa colocação. Mas é claro que tem. E meu pai não tá em casa. Ele tá no estádio. Tava vaiando com os meus irmãos, entendeu? Então, assim, eu queria saber aonde fica o torcedor. Ingresso caro. Saiu de casa no domingão, 6h30 da tarde, né? Não é um horário muito normal para o futebol de domingo. Então por que também não faz desconto pro torcedor? Né? Por que não faz uma promoção para ir mais crianças, já que não vai ser o time titular ninguém? Isso aí não muda. O produto futebol, que é o que precisa, que é o entretenimento, que é o espetáculo, cadê? Né? Então isso aí é uma falta de respeito com o futebol. Às vezes a gente sabe que tem aí essa planificação, que tem o departamento médico, o Paulo Turra tá aqui, mas assim, eu como árbitro de futebol, eu queria apitar lá toda semana, todo dia sim, dia não, com a taxa que é infinitamente, né, ridícula perto do que ganha um jogador de futebol, muita ciência aplicada, muita planificação, muita planificação, o Miller aí jogou, né, e assim,
campeonatos que tinha também, não muda muito. Hoje, o futebol mudou. É que agora, primeiro que é quarta, domingo já é muita coisa. Esses caras jogavam quarta, domingo. Agora, porque o campo é um pouquinho duro. Gente... Pô, o campo antigamente era horroroso. O campo era horroroso. O Paulo Turra, o Paulo já que é de outra geração, pegou gramados horríveis. Só tinha buraco. Um jogador acima de 30 anos, 35, 36 anos, você até que poupa. Mas um jogador de 20 anos... Entendi. De quarta e domingo, você pode colocar que ele vai jogar à vontade, não vai cansar. Eu sou contra, sempre fui um treinador poupar jogador de 20 anos, principalmente um jogador bom. No caso do Estevão, aí eu concordo com você. O Estevão devia jogar. Mas é o melhor jogador do time, e moleque novo, bota pra jogar. Pô. Mas, ô Miriam, me diga uma coisa, você não acha que depois daquele pênalti que ele perdeu contra o Corinthians, ele caiu muito de produção? Não, não acho. Não, absolutamente. Mas o senhor insiste. Nós vamos falar do Corinthians. Gente, nós vamos falar do Corinthians. Estevão, toda hora é o Corinthians, não é possível. Tudo bem, o Corinthians... Tá bom, o Corinthians é o favorito ao Campeonato Paulista. Você fica satisfeito assim? Não é possível. Não dá pra fazer o programa, filho, desse jeito com o Chico Lang. Acaba a carreira perdendo aquele pênalti contra o Corinthians. É impossível, tu. Agora, é minha postura. Eu acho na redação, a gente fazendo lá o programa e o Chico aparece com bandeira do Corinthians, passa na cabeça de um. Ele está impossível. A pergunta é, Chicão, para todos vocês aí, vamos avaliar esse grupo? O Alex me ajuda a dar uma passada pelo grupo do Palmeiras. O Palmeiras em terceiro nesse grupo seria líder do grupo do São Paulo. Só para você ter uma ideia de Tá passando pano também? Não, tô dando uma informação. Você tem que decidir. Ou não tá bom ou tá bom. Não. Se ele faz parte desse grupo, tá ruim. Então tá, isso aí. E ele faz parte desse grupo. Bom, tá ruim. São Bernardo com 22, Ponte com 19. Faltam 2 rodadas, certo? Certo. A Ponte tem mais 2 jogos. Pega o São Paulo fora. E o Bragantino em casa. E o Bragantino em casa. Ponte São Paulo fora. Quantos pontos dá pra fazer aí, pelo que você tá vendo, Turra? Depende do São Paulo que vai jogar, né? A vontade que o São Paulo vai jogar, tem que ver tudo isso. São Paulo é importante vencer para somar pontos. São Paulo já é o primeiro do grupo. Mas a classificação geral, lá na frente, chegar com mais vantagem. Mas elimina um rival direto na briga pelo título, né? Ô Turra, você acha que a Ponte, pelo que você tá vendo aí, Ponte tem São Paulo fora e o Braga em casa. A Ponte, na sua visão, dá para fazer quantos pontos nesses 2 jogos? 2 ou 3. 2 ou 3. A Ponte chegaria, então, com 3, chegaria a 22. O Palmeiras teria mais 6, dá para passar. Na conta do Turra, o Palmeiras vivo no campeonato. Para você, Alex, quantos pontos a Ponte faz? Acho que a Ponte faz 4 pontos. 4 pontos, a Ponte chega a 23, o Palmeiras pode chegar aos mesmos 23, é isso? É isso. E aí fica no critério de desempate. Saldo de gols. Daria para classificar meio que na bacia das almas aí, com saldo melhor. O Palmeiras classificaria no saldo de gols. Bragueto. 4 pontos também, né? A Ponte Preta vai ganhar do São Paulo na planificação, né? São Paulo já está classificado com esse 1 ponto. E se a planificação do São Paulo contra o Palmeiras do São Paulo já funcionou, imagina contra a Ponte Preta. Só uma coisa, Garrafa. Diga. Só um parênteses. Ô Paulo, o treinador nessa hora que conhece a rivalidade, você hoje, hipoteticamente, como técnico do São Paulo, vai pegar a Ponte Preta e um tropeço do São Paulo elimina o Palmeiras praticamente do campeonato. Qual que é a postura do técnico do São Paulo nessa situação? Vou jogar para ganhar. Mesmo? Sempre. Se algum diretor fala, não sei o quê, aí você dá uma porrada no diretor. Mas esse discurso aí, hein, Paulo Turra? Esse discurso... É da torcida, a gente tá fazendo o programa pro torcedor. Você tá me respondendo para mim agora? Não. Esse discurso é de imprensa, de torcida. Um jogador como o Paulo não tem nada a ver. Não bate. São Paulo vai ganhar da Ponte Preta normalmente, Morumbi, até porque diante da sua torcida o São Paulo joga bem. Então o São Paulo, quarta-feira, ele vai ganhar da Ponte Preta, não, Paulo, independente de qualquer situação. Mesmo com o time reserva. Mesmo com o time reserva, vai jogar o Lucas vai ser titular. Agora, Mire, o Palmeiras tem Botafogo em casa. Isso. E Mirassol fora. Precisa pelo menos que uns 4 pontos, Palmeiras. Vai ganhar os 2 jogos. 6 pontos. O Palmeiras precisaria, para ficar uma situação mais confortável, ganhar esses 2 jogos. Eu acho que matematicamente, inclusive. E aí, Miller? Então, Palmeiras classifica? Para mim, o Palmeiras classifica. Para você classifica, Bacete, Palmeiras? Eu acho que classifica ainda. Chico? Não. Fiquei surpreso com a sua resposta. Não classifica. Eu esperava que fosse... Vai perder do Botafogo em casa e vai perder do Mirassol de goleada. Tá impossível hoje. E a Ponte Preta ganha, você não perguntou para mim? Sim, claro. Me desculpe. Não, está desculpado. Ela faz 6 pontos nos 2 jogos. E o Corinthians, Chico? Não faz isso. Eu tô tentando seguir o programa. Sai o Paulo Sérgio, vem você. Não tumultua. Ô, Paulo, com esses 2 jogos que tem o Palmeiras agora, Botafogo em casa, Mirassol fora. Mirassol, equipe complicada, né? Precisa aí pelo menos desses 5, 6 pontos aí, dependendo de combinação de resultado. Classifica?
eu acho que consegue classificar sim. Consegue classificar. Vai fazer, o nome vai ser mais forte. Bragueto. Na Bacia das Almas, né? Maria, com o Abel fazendo aquele carnaval lá fora e reclamando e coisa e tal, mas vai na Bacia das Almas. Tá, antes de Roberto Avalone, aquela homenagem ao Avalone, o mestre Alberto Helena Júnior ao vivo fazer uma avaliação do que foi esse clássico, todos nós numa grande expectativa. Que clássico foi esse, mestre? Ô, meu caro, choque rei. Na verdade é um encontro de vassalos. Vassalos do medo e do lugar comum. Esse foi o jogo do Palmeiras e São Paulo. O São Paulo fechadinho lá atrás e o Palmeiras sem saber o que fazer. Olha, vivemos um tempo muito chato, viu? Para não dizer o mínimo. Abraço, amigo. Um abraço, mestre, um abraço. O Alex Miller está em contato com o Roberto Avalone, aquela homenagem que a gente faz para o Avalone. Pelo que recebi de informação no camarim, o homem está bravo. Avalone está bravo hoje. Vai sobrar. Acho que vai, posso me equivocar. Bom, Chico Lang, nós vamos passar para o seu Corinthians, mas antes, espaço para aquela homenagem dominical a Roberto Avalone. É verdade que ele está na bronca? Hoje ele vai espanar? Alô, Alex Miller? Alô, homenagem. Espera um pouquinho, Garrafa, espera um pouquinho. Tá falando demais. Aqui tem comando. Dá licença. Aqui tem comando, Chicos. É o Fala, seguinte, Avalone. hoje eu quero falar diretamente para a senhora, Dona Leila Pereira, que é mais presidenta do que presidente. Eu sou no tempo de glória. Leão Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Levinha, César e Ney. Se você quiser mais recente, porque você nem palmeirense é, eu posso pegar Sérgio, Mazinho, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Amaral, Edilson, Edmundo, Evair, Zinho. A senhora lembra desse time? É claro que não, porque a senhora nem assistia futebol. E hoje vem brincar de presidente. Palmeiras não é banco, exclamação. Palmeiras é time de futebol. Olha o Abelzinho, coitadinho. Falou na coletiva que o elenco tá curto. Por que tá curto? Interrogação. Por que tá curto? Interrogação. Porque a senhora deixa ele curto. Aí quando perguntam, cadê os jogadores? Onde estão os reforços? Interrogação. A senhora vem, sabe, entende. Eu não entendo nada, porque a senhora não entende de futebol. E coloco um diretor de futebol que está mais dormindo do que trabalhando. Onde estão os reforços? O Palmeiras é o pior time da década de 2025. Então a minha tia Dora até soprou aqui no meu ouvido que eu tenho que parar de falar. Porque se eu continuar, sabe o que acontece? Eu tiro a TV do ar. Um grande abraço para a senhora da minha parte. Tchau. E tchau para a senhora também. Gente do céu, falei pra vocês que o homem tá... Baixou o Avalone. Hoje baixou mesmo o homem, Turra. Não é fácil não, não é fácil não. Bom, chegou, fique à vontade, sorria. O Paulo Sérgio não está aqui, mas então hoje o senhor faz às vezes. Qual câmera? O Chico aqui? Pelo amor de Deus, até que enfim. Ali ou aqui? Aqui. Olha lá, Chico, naquela câmera eu vou... falando 1 hora de Palmeiras e São Paulo, que foi um joguinho. Foi um joguinho sem vergonha. Nem começou o clássico ainda. Estamos 1 hora falando isso aí. Agora, então, o senhor anuncia Alexandre Silvestre e a história de Corinthians e Portuguesa. Por gentileza, Chico Lang, com um sorriso no rosto. Pois não, meus amigos, agora fiquem com o repórter Alexandre Silvestre com o grande jogo. Corinthians 2, Portuguesa 2. Um sábado maravilhoso de verão marcou a volta da Fiel à antiga casa. O retorno com mais uma vitória para nós, que tudo será lindo hoje, todos os corintianos abençoados. Ai, Corinthians! O bom, velho e reformado Pacaembu reabriu as portas para o Corinthians. Como é que você está se sentindo agora dentro do Pacaembu? Arrepiado. A infância toda foi aqui. O primeiro jogo que eu vim com meu pai foi aqui no Pacaembu. Saudade, né, maior querida? A gente viveu isso aqui, né? Corinthians viveu isso aqui, a torcida viveu isso aqui. Saudades para uns, primeira vez de outros.
É um sonho conhecer aqui, velho. Já fui pra tudo quanto é lado, aí assisti o jogo do Corinthians, mas muita agora foi aqui dentro. Aí teve a oportunidade, eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Vai ser o primeiro jogo que eu vou assistir aqui. Tô bem ansioso, na real. Legal, e você? Também nunca vi. Quanta história rolou nesse solo sagrado. Recordar é viver. A tristeza da queda anunciada para a Série B em 2007. Até o fim, Corinthians, não faz isso com nós não, meu. A gente te ama, Corinthians. A loucura da conquista da Libertadores em 2012. A alegria que eu tive na minha vida já foi o Corinthians, campeão da Libertadores. Ninguém mais de nós, ninguém. Muitas emoções. Se lembra da última vez que o Coringão jogou no Pacaembu antes dessa partida de sábado contra a Lusa? Foi um derby brasileiro de 2019, 1-1 diante do Palmeiras. 5 anos depois, no reencontro da torcida do Corinthians com o estádio do Pacaembu, muitas histórias, saudosismo e até protesto pelo valor do ingresso. Para a torcida visitante, meia entrada, arquibancada lá atrás do gol, o mais barato, R$80. É um absurdo o valor desses ingressos aí, né? Pelo amor de Deus. Não dá. A Fiel assim quebra desse jeito. Aliás, tá R$160, né? Comprei 8. 8? 8, porque eu tô trazendo meus netos pra ter a novidade de conhecer que é o Pacaembu. Tá caro pra caramba, o bagulho tá caro. Tá explorando a torcida. A Gaviões protestou em frente ao estádio. Protestou e entrou. O Pacaembu encheu, mas não lotou. 17 mil pessoas viram um clássico agitado, terminou empatado. Já abriu o placar para a Portuguesa aos 38. Matheus Bidu deixou tudo igual no começo do segundo tempo. Thales Magno sofreu um pênalti. E converteu, virando para o Corinthians. Mas a Lusa, veneno com Maciel, foi lá no finzinho e calou a Fiel, 2-2. Resultado razoável para quem entrou em campo com time reserva, no tradicional Pacaembu, onde tantos craques já desfilaram. Para mí en lo personal fue un sueño, porque a gente veía a Carlito, a Mascherano en esa época y estaba muy con vontade de conocer este estadio con tanta historia. O filho do técnico do Corinthians realizou um sonho. Esse pai chegou a derramar algumas lágrimas também. Corinthians é isso, né? E agora eu tô podendo viver isso com a minha filha. Sentimento único, trazer ela aqui no Pacaembu. Legal, parabéns ao Alexandre Silvestre, Dia do Repórter, belíssima reportagem, o reencontro da Fiel com o estádio do Pacaembu. O Chico tá feliz da vida, antes disso, já por falar em Corinthians, recebendo a visita aqui do Felipe Garrafa, lá da nossa TV Bandeirantes, tá certo? Ele e o Will aqui nos nossos estúdios. Eu, como bom torcedor do Leque do Tubarão, essa aqui é uma ovelha na família que se desgarrou. Corintiano, né, Felipe? Obrigado pela visita, Felipe. Corintiano, boa noite a todos, boa noite aos amigos aqui do Mesa Redonda, corintianos daqueles, viu? E é de família, viu, ser corintiano, mas por uma outra parte da família, é claro, que sou corintiano. Gostou da volta do Corinthians ao Pacaembu? Ajuda aí, ó. Não, foi maravilhoso, reencontro, Libertadores, se vem de novo a Libertadores, eu não sei o que me acontece. Eu acho que eu não tenho mais condição emocional pra continuar, viu? E o Will, do seu lado também, de cabeça inchada, ele é São Paulino, não é isso? Não, 0x0 hoje foi bom pra nós, tá? Classificou São Paulo, certo? Nossa, jogamos pra empatar mesmo, jogaço. 3 empates na sequência, mas estamos lá, estamos vivos. Mas Libertadores esquece, cara. Esse ano tá certo. Tem la planificação. Obrigado pela visita aqui ao Will, ao Felipe Garrafa. Ele é o bom jornalista da família. Chico Lang,
Este Corinthians 2-2 com o time reserva. E por falar em planificação, que foi discutido por todos nós aqui, aí tem que tirar o chapéu pro Ramon. Porque ele chega pro jogo contra a Portuguesa com um time completamente reserva, porque a semana que vem, e a gente vai falar na sequência, tem Copa Libertadores, pré-Libertadores, Corinthians estreando na pré-Libertadores, Chico. Ele não levou os 3 principais jogadores do Corinthians, vamos dizer 4. Ele não levou o Garro, não levou o Depay, não levou o Yuri Alberto. E o goleiro, né? E o Carrizo, né? E o goleiro. Não, time reserva, os titulares todos preservados. Foram 5 grandes jogadores que fazem a diferença para o Corinthians que nem entraram em campo. Agora, o time que entrou em campo, meu Deus do céu, olha, Kaká e Félix Torres definitivamente não servem para jogar no Corinthians. Eles têm que jogar no expressinho e de vez em quando. Porque se olhar os 2 gols da Portuguesa, foram em cima deles. Vamos passar gol a gol. Vamos passar gol a gol, inclusive, aqui pra gente discutir. Fala um pouquinho pra gente desse Corinthians, o Turra. Agora só tem uma coisinha. Pois não, só. desculpe, Chico. Posso completar? Claro, pode, pois não. Pedro Raul é a mãe. Pedro Raul é a mãe, para não falar outro palavrão aqui. Você tá Olha, vou dizer uma coisa pra você. O que ele perdeu de gol, palavra de honra. Põe o gol que ele perdeu, vai, já que Pelo o Chico, amor de Deus, já que o Chico tocou no assunto. Mas ele tentou, Chico. Eu faria esse gol brincando, eu faria. Com 110 quilos. O goleiro foi bem. Com 110 quilos eu faria esse gol que ele perdeu. Juro por Nossa Senhora que eu faria. Vou deixar para o Miller e para o Paulo Turra avaliarem aí, como o Paulo Turra, ex-jogador e hoje técnico, o que aconteceu nesse lance aí, Miller? A sua avaliação do lance, cruzamento, qual foi o erro aí? Poxa. O gol tem 7 metros. O erro foi ele estar em campo. Esse foi o grande erro. Aí não tem nada do goleiro. Não podia estar em campo, ele cabeceou em cima do goleiro, pô. Ele tem, o canto esquerdo, o canto direito do goleiro para fazer o gol. Ele escolheu a pior opção. Ô Turra, o emocional, a coisa não está acontecendo para ele no Corinthians. Não está acontecendo. Além da parte técnica, trabalho de campo, tem que chamar o jogador, tentar ter uma conversa, as oportunidades são dadas e o gol não sai e perde um gol desse que deixa o Chico extremamente irritado, a torcida corintiana nas redes sociais. Era o gol da vitória. Não preservou. Era o gol da vitória. Sim, é muito importante o emocional nesse momento, ele não está vivendo uma boa fase. É a característica dele, ele tem que ter bola aérea pela estatura que ele tem, pela característica que ele tem, né? É essas bolas que ele tem que ser. A questão aí desse lance aí, ele cabeceou. Agora ele estava muito próximo também do goleiro, o goleiro não saltou, o goleiro ficou na frente e a bola foi onde o goleiro estava. Se o goleiro vai um pouco mais para o lado, ele poderia até fazer o gol. Mas isso eu acho que é importante, principalmente nesse momento do futebol. O emocional é uma parte fundamental, assim, sabe? Então, tem que dar confiança para ele. A gente não pode esquecer também que até pouco tempo o Yuri Alberto também estava numa situação dessa. Né? É isso. Então, e o Ramon, a comissão técnica chegou e recuperou o Yuri Alberto guardado, sem nenhuma comparação de um jogador com o outro. Mas o aspecto do emocional da comissão técnica trabalhar em cima do jogador é importante. O trabalho do Ramon é muito bom. Aliás, Turra, gostaria que você falasse, porque já no Vasco da Gama se desenhava dessa forma, sempre na coletiva, Ramon e Emiliano. Todo treinador tem o seu auxiliar. Você trabalhou, teve essa experiência como ex-jogador do Filipão, depois braço direito do Filipão. Né? Filipão tinha lá o Murtosa, mas sempre quem dava a cara a tapa ali na coletiva, e, em algumas exceções, você, mas sempre o Filipão, o técnico. No Corinthians há uma diferença. Os dois falam pelo Corinthians, o Emiliano fica mais à beira do campo. Fala pra gente um pouquinho, porque é um fato novo e assim, não estou nem questionando isso não, mas a imprensa, a torcida de um modo geral tem respeitado a comissão técnica do Ramon e do Emiliano por onde eles passam com essa nova formatação. Fala um pouquinho pra gente, você que viveu uma experiência interessante antes de sair em carreira solo. Eu com o professor Felipe, não durante as coletivas, mas eu no dia a dia e durante o jogo, inclusive, eu tinha muito parecido com o que acontece nessa dupla de argentinos aí do Corinthians, e com sucesso. Eu acredito que isso é importante, faz parte, hoje, mais do que nunca, uma comissão técnica tem que estar muito bem alinhada, e aí é pai e filho ainda, né? Então, pai e filho, com certeza, ele está do lado dele, está ajudando, e ao mesmo tempo está colocando o filho dele também para ser visto, porque tem muita competência. Eu acredito que muito do que o Corinthians está desempenhando hoje
uma boa parte é do filho dele, então assim, eu acho importante. Eu acho que não o grupo reage como com esse tipo de situação? Ah, me reporto a quem? Me reporto aos dois? Assim, a gente não vive vestiário dia a dia, a gente fica na dúvida. Comigo, com o professor Felipe, não tinha problema nenhum. Eles se reportavam aos dois. Lógico que o professor Felipe, por ser o treinador, né? Eu não sou filho do professor Felipe, mas o tratamento era sempre igual. E todas as orientações, tanto da minha parte, falo por mim, né, como auxiliar professor, todas as orientações que eu passava, eles acatavam como se realmente fosse o professor Felipe que estava passando. Então, eu acredito que a mesma coisa aí, nessa dupla do Ramon Dias com o filho dele aí no Corinthians, e que está dando sucesso. E o elenco aceitava? Com certeza. Aceitava numa boa? Na boa. Ninguém reclamava? Não, ninguém reclamava, ninguém fazia diferença, bem pelo contrário. Eles sabiam que nós estávamos ali, porque eram duas cabeças, mas o pensamento era um só. Você disse que está, obviamente, no mercado aí, né? Daqui a pouco Paulo Turri, quem senta nessa cadeira, normalmente sentou aqui, já aparece um clube pela frente. Tem Campeonato Brasileiro. Quem é o seu braço direito na sua comissão técnica? Você tem também um braço direito? Como é que é isso? Eu trabalho com 3 profissionais. E esses 3 profissionais, cada um tem suas funções dentro da comissão técnica. O Adir Kist é o responsável pelas bolas paradas, ofensivas e defensivas, e a análise do adversário. O Felipe Endres é o responsável pelo ofensivo da equipe, e o Ciro Bueno é o responsável pela parte defensiva. O Braguetto, se um técnico já é difícil para o árbitro comandar, que dirá 2, né? O Abel, um pouco diferente da comissão técnica do Corinthians, é ele que se expõe mais, mas muitas vezes aparece lá o João Martins, principalmente na hora da confusão. A vida do árbitro está ficando um pouquinho mais complicada agora, com auxiliar se manifestando, dando entrevista coletiva, tendo palavra à beira do campo. Para o árbitro isso é complicado. Há uma estratégia dos clubes. Agora vai lá você, reclama lá. Vai lá, eu fico aqui, faz o rodízio. Olha a cara do Turra. Exatamente, Gafo. Primeiro que esse negócio de pai e filho é moda. Você tem o Dorival na seleção, você tem o Tite, né? Então isso aí também ficou meio moda. O cara levar o filho, tá nada contra. Acho que é legal, mas... Se o cara for competente, né? Existem grandes empresas, aliás, as grandes empresas costumam não contratar parente. Eles mesmos, fora do futebol, os grandes negócios, pode ver aí, não se costumam contratar parente, mas no futebol é diferente. Depois, na súmula vai lá auxiliar técnico. Para quê? Exatamente para isso, né? Alguns regulamentos autorizam o preparador de goleiro para ficar no banco para quê? É só mais um ou mais 2 para ficar ali reclamando e atormentando, até porque... eu não joguei bola, mas eu corri dentro de um campo 20 anos, né? Eu não sei que tanto fala com o cara do outro lado, que o cara escuta e faz o que ele tá falando. À distância, quais desses 3 técnicos ou comissões dão mais trabalho? Zubeldia no São Paulo, Abel no Palmeiras ou Ramon e Emiliano? Não, mas sem sombra de dúvida, até que o Ramon lá, ele reclama. É legal, é mais tranquilo e tal. Eles fazem até uma dupla que disfarça bem, por sinal. Um vai, outro segura, fica aqui, pai, vai você, filho, né? Agora, o Abel Ferreira e o Zubaldi, eles brigam para ver quem é o mais chato. E eu fico bravo por isso. Aliás, nós vamos ter uma mudança agora da comissão de árbitros da CBF, né? Bom falar, Garrafa. Vai entrar aí agora aí um grupo, né, de árbitros mundialistas que vão cuidar com uma comissão. O Sintra está entrando também, buscando uma profissionalização dos árbitros. Eu acho que o árbitro, assim, alguns jogos que eu acompanhei, o escudo da FIFA, como o Flávio hoje, Rodrigues de Souza, ele não tem que ficar discutindo com o treinador. Vai lá e fala uma, e fala 2, e dá palestra. Tem que ir lá e resolver. Tem que ir lá expulsar logo, acabou. E quando eu apitava, existia, sim, uma união entre os árbitros, que a gente trocava informação, então era o Abad, era eu, era o CNM, já ia logo 3 vezes, estão me perseguindo, estão mesmo. Parece que isso não acontece, ainda ficam com um negócio que, se fizer isso, é proibido. Enfim, né? Vamos ver como é que isso transcorre. Vamos, na sequência, falar do Corinthians, que estreia na pré-Libertadores, de reforço que pode estar chegando no Corinthians, tá? E Fini, separa por gentileza o gol do Bidu, lateral esquerdo, porque antes de entrarmos, nos aprofundarmos em Copa Libertadores, quero falar do novo reforço do Corinthians, que está chegando justamente para o lugar do Bidu. Então separa o gol do Bidu. Ô Fini, coloca aí o gol do Bidu, para a gente falar do Bidu, e na sequência a comissão técnica fala do novo jogador do Corinthians que pode estar chegando para a lateral esquerda do Corinthians. Vamos ver. Ô Miller, fala um pouquinho sobre o Bidu, né? Depois quero ouvir o Turra também. O lance bola do Thales. Esse Thales joga muita bola, hein, gente? Joga. Como é que se avalia esse gol aí? Esse é um passe raro hoje no futebol, né? Um passe surpresa, né? Passe sem olhar, ele percebeu que o Bidu ia passar
deu um excelente passe e o Bidu bate em cima do goleiro. Você sabe, hoje a goleirada, né, não cai mais, né? Faz esse movimento aí estranho aí. Por isso que ele levou esse gol por debaixo, por entre as pernas. Pode ver, ó o goleiro. Olha a posição do goleiro. É um jogador, né, o Turra, o Thales me parece que é um jogador assim de características que a gente não encontra com muita facilidade no futebol brasileiro. Ele faz 1 contra 1 pelo lado do campo, né? Ele tá fazendo um belíssimo campeonato, o Thales. E não é titular. Não é titular. E é uma das características do Thales, do Memphis, que conseguem, é isso que é interessante no Corinthians de hoje, né? Eles conseguem potencializar as características dos seus jogadores. Muitas bolas entre linhas, nesse caso aí uma bola entre linhas, muitas bolas quando o Memphis recebe, o Yuri Alberto já está fazendo o deslocamento para atacar a profundidade, porque é a principal característica dele. Então assim, uma das vantagens do Corinthians, que está levando vantagens perante os adversários e o Corinthians está pronto, entre aspas, nesse quesito, é potencializar as características dos seus jogadores. Potencializando isso, o Yuri Alberto não é um jogador de fazer 2-1, receber a bola de costas como pivô. O Yuri Alberto é profundidade. E se tu observa os jogos dele, toda a bola que o Memphis pega, o Yuri Alberto nunca vem buscar a bola. Ele sempre se posiciona para receber em velocidade, porque é o que ele tem, muita velocidade. Tá certo. E o Corinthians está na expectativa de contratar um lateral esquerdo argentino, que está no Getafe da Espanha. Teve uma passagem aí pelo River Plate da Argentina, o Andileri, não é isso, Fini? Andileri, lateral esquerdo de 30 anos, 1 ano de empréstimo. E aí a comissão técnica do Corinthians falou a respeito da possibilidade do Corinthians contratar esse jogador. O Corinthians que tem o Hugo, tem o Bidu, tem o Palácios e agora pode chegar o Andileri. Vamos ouvir a comissão técnica falando da possibilidade da contratação desse jogador. Se liga na tela. Eso hasta que no se concrete, eso se fala siempre internamente. A gente está buscando opciones siempre y después la briga es como siempre, va a ser entre ellos. No depende de nosotros, siempre el jugador que quiere estar y que quiere brigar depende siempre de él. No podemos ayudar en lo táctico, en lo físico, en lo psicológico, para después el jugador que tiene que responder y defender su vaga es individual. Yo que fue electo el mejor lateral en 2 veces, en 2 Copas Libertadores seguidas, yo que sí, un buen lateral y está acostumbrado a jugar en Chimi Grande también, que jugó uno de los más grandes del mundo, que es en River Plate y claro, lo conocemos porque jugó en casa. Siempre en los equipos grandes, cuando pasa situaciones de esta manera, lo que pasó Corinthians, salir del rebañamiento y estar ya compitiendo para nivel internacional, el equipo por momento hay jugadores que hay que reforzar, porque la presión va a existir para el club, para nosotros. Sabemos que Corinthians está pasando un momento complicado, difícil, pero nosotros lo entendemos. Pero también hay momentos que hay que hacer el esfuerzo para seguir siendo competitivo, siendo grande, porque Corinthians es muy grande y la exigencia es para nosotros, para todo el mundo. Pero bueno, hay que seguir luchando y seguir creciendo con los jóvenes que tenemos también. Corinthians e bancada, o Corinthians precisa de um lateral esquerdo, jogador de 30 anos, comissão técnica conhece profundamente o jogador. Pode ser uma boa opção, Miller? O Ramon Dias, que foi um grandíssimo atacante, joguei várias vezes contra ele, né? Ele é inteligente, né? Ele pediu essa contratação e ele sabe o que está fazendo, né? Até agora ele está fazendo um excelente trabalho no Corinthians. O time está pronto para Libertadores, pré-Libertadores, Campeonato Paulista e a sequência da temporada. Então é importante trazer o jogador que o treinador pede, né? Isso é bom, porque ele tem um elenco de qualidade que é um dos favoritos ao título paulista, né? Então acho importante a diretoria atender o Ramon, né? Até porque ele ajustou o time, né? Claro, qualificou o time nas contratações e aí ele teve, né, a facilidade, o refresco, a alegria de poder posicionar bem os seus jogadores para ter essa dinâmica de jogo que o Corinthians está tendo nos jogos. Só me chama a atenção o jogo agora, né? Agora tem um padrão de jogo. Antes era uma bagunça, né? E o Ramon acertou. Agora eu só acho uma coisa, Rafa, se vier mesmo esse rapaz, né?
Eu acho que vai dançar alguém aí. Ou dança o Bidu, ou dança o Palácio, ou dança o Hugo. Um dos três vai ter que cair fora do ele disse clube. que são opções que brigam pelo elenco. É importante, né, o Turra? Mas Alex, 4 lateral esquerdo? Sim. 4? Não, 3, porque o Hugo não conta. Vamos falar aqui, com todo respeito. O Hugo foi titular nos últimos jogos. Todo respeito mas merece o Hugo a pessoa. O Hugo foi titular. Não, foi titular num grande equívoco do Ramon pra mim. Jogou bem contra o Palmeiras. Jogou bem. Ué, E vai ser titular agora contra o Eu sinceramente... Eu acho que ele vai abrir mão do Palácio. Mas enfim, é importante você estar reforçando elenco, não é, o Turra? É sempre importante, principalmente pelas competições que tem pela frente. Então, nunca e jogador de qualidade. Acredito que seja um jogador que não tenha essa frescura física, né? Como o Bidu, no caso, que não chegue tanto na frente, que seja mais um suporte, porque... Que é o que faz, às vezes, o Hugo. Quando ele precisa de alguém pelo lado esquerdo para segurar um pouquinho mais, vai o Hugo, que é mais marcador, né? Talvez uma outra opção. Porque o Corinthians tem Memphis, tem Thales, tem Yuri, tem Garro. Com esses 4, por exemplo, daqui a pouco num jogo, ele tem que ter mais suporte por trás. Porque os 4 na frente resolvem, né? Resolve, tem muita qualidade. Então, assim, automaticamente, se ele coloca mais o Bidu, que é um lateral que vai toda hora... Mais um ala, né? Na hora do sem a bola, fica muito... Jogador de experiência em Libertadores. Então, aliás, antes de entrar em Libertadores, o Miller, ele tocou num ponto, falou que o Corinthians é um dos favoritos ao Campeonato Paulista, um dos principais favoritos. Eu vou mudar a pergunta para vocês. Pelo momento do campeonato, você em casa também interage com a gente. Pelo momento do campeonato, dá para dizer que o Corinthians é o principal favorito à conquista do título? Começa com você, Alex Miller. Só uma coisa, me chama a atenção que sempre que a gente ouve notícias do Corinthians fora de campo é que não tem dinheiro, que deve para Deus e o mundo, tem transfer ban à vista toda hora. Quer falar do Palmeiras? Não quero falar do Palmeiras. Me chama a atenção como o Corinthians consegue ainda assim contratar e reforçar o elenco. Né? Me chama o Palmeiras, o senhor Brada, o senhor pula da cambalhota que o Palmeiras tem que contratar. Aí o Corinthians vai lá pegar um lateral de 30 anos, o senhor começa a falar de onde veio o dinheiro. Você não conhece o Angeleri? Eu vou falar pra vocês, hein? O Angeleri é um grande lateral esquerdo e o Corinthians acertou em contratar esse cara. Então, só que tem time que não sabe contratar, ou que não consegue. Rodou, Turra, rodou, caiu no Palmeiras. Isto posto, que tem, difícil, viu, que tem um clube aí que é muito incompetente para contratar, o Corinthians hoje sim é o grande favorito para ser campeão paulista. Está representando o pai. Como é o nome do seu pai mesmo que esteve com a gente? Armando. Está representando Armando. O seu Armando? Deixa eu ver se tem a procuração. É procuração aqui. Alex Miller pode representar Armando Bragueto, tá certo, por isso então. Responde o que eu perguntei, Alex. Simples. Acabei de falar, você não escutou? É o principal favorito? Cadê o... É que você roda tanto. É ou não é o principal? É o grande favorito hoje a ser campeão paulista. Bragueto, Corinthians é o principal, hoje, pelo momento, é o principal favorito? Sim, Corinthians é o principal favorito, joga um futebol raiz, que aí, ó, Pacaembu é gramado sintético, não viu ninguém falando de grama sintética, que poupou jogador por causa de grama, certo? Então joga o futebol raiz, faz o futebol aí que tem que ser feito, vai lá, conversa, finge que paga, finge que eu jogo, mas tá aí, ó, tá jogando, tá com a maior pontuação do campeonato e vai decidir até a final se chegar no mando dele, que é uma grande vantagem, então também por isso, não só por isso, grande favorito. Turra, se tiver que apostar as minhas fichas lá, eu como torcedor do Londrina posso apostar no Corinthians como grande favorito? Claro que o jogo é jogado, lambaria é pescado, tem que esperar o campeonato. Mas bola por bola nesse momento é o Corinthians, o time mais ajeitado? Hoje, pelos números, sim. Chico Lang eu deixo para depois, Miller. Ô, Gafa, eu quero mandar não posso esquecer disso, mandar um abraço pro Rolando Rolo, ex-presidente do Santos, hoje foi aniversário dele, quero parabenizá-lo. Teve um jogo festivo lá no campo da Portuguesa Santista, da Briosa, né? Famosa Briosa. E o Rolando Rolo mandou um abraço para você. Um abraço, parabéns. Gente fina demais. Beijo no coração, Orlando. O Corinthians junto com o São Paulo, o grande favorito. Junto com o São Paulo? Junto com o São Paulo. Tá certo, aí o Miller. Marcelo Bacégio? Se as chaves permitirem, eu aposto também numa final Corinthians e São Paulo, acho que são os dois times mais fortes. Corinthians é ou não é o grande favorito, Bacégio? Eu acho que não. Tá certo, respondeu. Assim perdeu pro São Paulo? Tá bom, tudo bem. Chico Lang, pensou na resposta? Tem certeza? Quer mais um pouco de tempo para pensar? Não. Corinthians é o grande favorito à conquista do título paulista, Chico? Quer mais um tempo para pensar? Não me olhe assim. Segura. Mestre Alberto Helena Júnior e o Corinthians, o Chico tá pensando se o Corinthians é ou não é o grande favorito. Mestre, o Corinthians, como é que veio esse Corinthians aí? Tá embalado esse timão, hein, mestre? Quanto ao jogo de ontem, foi um jogo mequetrefe, vamos dizer assim, com um empatezinho maneiro para os dois, principalmente para o Corinthians, que continua
de certa forma, é uma campanha muito boa no sentido dos resultados, continua invicto, né? Até mais, padre. Tá certo. Chico Lang, está pronto para a resposta? O Corinthians é ou não é o grande favorito? Se o senhor precisar de tempo, a gente fala de Libertadores, depois o senhor responde. O senhor está com alguma dúvida? Quer responder agora? Não, eu só quero dizer... O senhor está pronto? Tô pronto. Então, só quero dizer uma coisa. Diga. Senhor Bacelli, o Corinthians perdeu de São Paulo quando podia perder. Que agora eu quero ver se chegar numa disputa lá na frente, se vai perder. No mata Mas contra o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians. Jogou, aí que tá. Por que não jogou assim contra o São Paulo? Porque o São Paulo é um time superior, talvez, ao Corinthians. É um time inconstante. Todo mundo falou aqui e esquecendo de dizer. A ideia do apresentador não era essa. Era só uma simples pergunta. Mas o Corinthians é o grande favorito do campeonato, sim. Me surpreendeu. Aí, achei que, no fundo, também. Turra, tinha essa dúvida. Falei, pergunta ou não pergunta? Ele vai falar que talvez no Palmeiras e Corinthians. É o Corinthians o grande favorito? Disparado. Tá certo, Chicão. E você em casa concorda com isso? Mas quarta-feira o bicho pega Corinthians na pré-Libertadores da América, estreando contra a Universidade Central da Venezuela. No passado não tão distante, era apenas uma pré-Libertadores, uma rodada. Agora são duas de mata-mata para entrar na fase de grupos. O Corinthians ele tem então o Central, Universidade Central da Venezuela. Se passar, pega o El Nacional ou o Barcelona de Guayaquil, para depois chegar na fase de grupos. O Ramon Dias, em entrevista coletiva, falou se o Corinthians está preparado, como o Corinthians chega para a estreia da pré-Libertadores. Eu acho que está preparado, poupou todo mundo, classificado, melhor campanha até aqui, mas vamos ouvir o técnico do Corinthians. Creo que llegamos muy buenas condiciones anímicas. Ustedes vieron que hoy prácticamente ninguno de los jugadores que jugaron el partido contra Santos jugó. Entonces la recuperación que van a tener van a estar al 100% al que le toque jugar. Y también los que jugaron hoy están en muy buenas condiciones, se vieron en lo físico bien. Estamos con muchas expectativas nosotros, y la gente también. Corinthians está con muchas expectativas porque sabemos que tenemos un plantel de jerarquía, tenemos que mejorar algunas cosas tácticas, que el partido va a ser diferente. Va a ser más agresivo, más táctico, más con una agresividad al 100%. Y lo van a notar ustedes cuando nos toque jugar. Así que, pero estamos realmente bien. El grupo está mentalizado. Salimos primero, por ahora estamos primero en el Paulista. Probando todo, ya sea táctico, jugadores, están bien. Así que llegamos en un buen momento, estamos contentos nosotros. Así que esperemos hacer um grande partido. É o que espera também o Chico Lang, a torcida do Corinthians. Turra, assim, não tem nada melhor para o treinador que tudo que aconteceu até aqui na temporada. Ele chega para o jogo da véspera, né, da estreia na pré-Libertadores, com o time classificar, põe um time reserva, empata com a Portuguesa, com possibilidade de ter ganho, preserva todo mundo. E o Ramon disse que está numa grande expectativa. Ou seja, é um sinal de que o trabalho até aqui, pelo menos, de planejamento, já que está todo mundo falando, foi muito bem feito no Corinthians? É uma pré-temporada muito próximo da perfeição. E vai chegar nessa eliminatória da pré-Libertadores, física, mental e taticamente, muito bem. No seu melhor momento até agora, desde o início. Então, assim, é o que todo treinador gostaria. Então, agora tem que confirmar. Corinthians pode ter dificuldade, gente, com Universidade Central da Venezuela, pelo que está jogando? Eu duvido. Acho que vai ser uma classificação tranquila do Corinthians para a próxima fase. Depois a gente vê quem vai enfrentar. Mas nesse confronto, o Corinthians é disparadamente favorito e deve confirmar isso dentro de campo. Qual é o ponto forte desse Corinthians, Miller? Ponto forte? São os bons jogadores. A cabeça de bagre não é fácil você colocar. Por exemplo, um treinador, ele precisa de um lateral, como o Leandro das antigas, que nunca mais vai existir? Não, só precisa de um cara de força na lateral. Bidu, o Wesley do Flamengo. Olha o Wesley do Flamengo jogando pra você ver. O que ele faz? Vai pro meio, fecha, sobe, desce, tá? Força física. Agora, no meio ali, no bola resolve, tem que ter um cara de qualidade, que é o Depay,
o Roberto que recebe na profundidade, como disse o Paulo Turra, quer dizer, o Garro, quer dizer, são jogadores de qualidade. Ali para criar, para improvisar, tem que ter qualidade, improviso. Agora, nas laterais, você não precisa ter um grande jogador. Quem do meio para frente, qual time do meio para frente tem jogadores como tem o Corinthians de qualidade? Esse trio especificamente. Muito se falou ultimamente de quarteto, vamos falar de trio. Memphis, Yuri e o Garro. E o Garro. Alguém chama a atenção de vocês aí, Turra, dando uma olhada no cenário? Pô, segura para você responder, porque tem presentes em enquete, quero saber aí em casa. Algum time no futebol brasileiro tem um trio como tem o Corinthians hoje? Você vai respondendo e tem presentes, né, ô Bacete? Vamos lá, Garrafa. O diretor liberou só soltar o primeiro presente, que é a camisa do São Paulo oficial, a nova camisa oficial do São Paulo. Ela vai para o nosso telespectador Márcio Feitosa, lá da Vila Carrão, Zona Leste, e ele vai levar mais um presente de surpresa. O livro do nosso querido convidado Paulo Turra, O Futebol que Não Se Vê. Então aguarde o contato da nossa produção que você vai levar para casa a camisa do São Paulo e, de quebra, o presente especial do Paulo Turra, o livro dele, O Futebol que Não Se Vê. Legal, legal. Turra, lembra aqui, assim, no estalo, assim, algum time que chama atenção por peças, talvez um trio, tem esse quarteto do São Paulo, que tem a mesma qualidade do que tem o Corinthians hoje, o gol contra o Santos, inclusive, aquela bola do Garro, pro Memphis, pro Yuri, aquilo é uma pintura, é difícil hoje a gente ver tanta qualidade dentro de campo. Nós temos alguns trios aí no futebol brasileiro, o Inter tem, o Cruzeiro tem, o Flamengo Sim. tem também, então assim, mas em evidência que está dando certo e está tendo efetividade é esse trio do Corinthians. Não acredito que hoje tenha no futebol brasileiro jogando o que eles três estão jogando. E se a gente acrescentar daqui a pouco mais o Thales, aí é um quarteto que inclusive tem o São Paulo, que tem um trio, tem um quarteto também, né? Mas não está tendo a regularidade. Quando o professor põe para jogar, vai, né? Mas não está tendo a regularidade e a continuidade como esse quarteto, esse trio aí do Corinthians está tendo. Aliás, dizem que um time campeão é feito nos detalhes. Tenho aqui ex-jogador e um atual técnico, Turra, um ex-jogador que dispensa a apresentação, o Miller, um ex-árbitro, e jornalistas, e você em casa. Eu vou pegar um detalhe, não sei se acho que isso faz diferença, é um sinal, para mim faz. O Memphis Depay, que é um megastar, deu uma festa de aniversário essa semana. No futebol de hoje, difícil ver todo mundo, um grupo. Quer ver? Põe a foto aí. Quer ver? Teve até o Jorge Benjor na festa do Memphis hoje, esse meio de semana. Dá uma olhada. Quinta-feira. Então, em comissão técnica, se você entrar nas redes sociais de todos os jogadores, tá ali, ó. O Garro e o Memphis, que poderia ter tido uma grande polêmica troca da camisa 10, tá ali, ó. O Garro abraçado ali no Memphis, ó. O Garro abraçado no Memphis. Isso torna, é mais fácil trabalhar. Garrafa, você está viajando na maionese, não tem nada a ver, os caras foram no aniversário. Aliás, o Memphis convidou todos os funcionários do CT e pediu que todo mundo fosse de terno, mas ele pagou terno para todo mundo. Queria ver o alemão lá do campo, de terno e tal. Foi uma festança, olha, teve de tudo, teve Gaviões da Fiel, Samba Enredo, teve Jorge Benjor, enfim, uma grande festa e praticamente todo o elenco. Esse fora de campo, quero especificamente Miller e Paulo Turra. Esse fora de campo tem peso para dentro de campo, para a coisa fluir melhor? Tem bastante peso, principalmente se tratando com os personagens que tu acabou de falar aí, né? Que tem bastante peso, né? São personagens que têm peso no clube e tu estando em harmonia fora de campo, com um grupo fechado, e não é só o grupo de jogadores, deu para ver aí que... Eu fiquei sabendo que, inclusive, o pessoal que corta grama... Isso, todo mundo, todos os funcionários do CT. Lógico que isso aí traz uma energia positiva muito, muito importante para um clube com o tamanho do Corinthians. Então, assim, com certeza, isso é um suporte muito, muito importante para o desenrolar do ano, desenrolar dos bons resultados. Para você, Bragueto, faz diferença esse tipo de situação fora do campo? Faz total diferença, né? Que, aliás, falta isso hoje. Então, assim, eu tenho o prazer de participar agora aí, pitando eventos do pessoal das antigas. Você vê a união que eles têm hoje, jogaram já faz 20 anos que pararam, alguns até mais, e estão reunidos, olha lá, Bragueta, desculpa só, ó, ilustrando, olha o Garro de novo ali, brincando com o Memphis. Isso, camisa 10, foi um assunto muito delicado, o Corinthians resolveu da melhor maneira possível. O Garro precisava ter aparecido na foto se tivesse irritado, não é possível, porque isso está tudo resolvido. Não, é isso aí, tá faltando isso no futebol brasileiro.
né? Eles têm essa união, verdadeiramente falando, que se tem das antigas, né? Os jogadores de antigamente eles se reúnem, até gostou de você estar ali com eles, que vocês veem que eles têm aquela união até hoje. Está faltando, então isso aí fortalece sim e vai fazer diferença. Faltou um convidado, Bragueta. Eu. Ninguém me convidou. Memphis e Pai, a próxima vez, por favor. E não precisa mandar terno, não, que eu tenho. Faz diferença, Miller, o Alex também vai falar, faz diferença esse extracampo? O que está passando, e não, né, ninguém precisava ir lá. Convidou, não quero ir, não vou, tal. Mas você viu nas redes sociais dos jogadores do Corinthians, comissão técnica, todo mundo lá. E o Memphis chegou com uma grande estrela, a polêmica da camisa 10, e o time está voando, Miller. Claro que faz diferença. O jogador fora de campo ir pra noite junto, fazer churrasco. Bons tempos, né, Miller? Velhos tempos. Né? Hoje um dia com essa praga de rede social, que o jogador não pode sair num bar, num restaurante, que filma ele lá, tá vendo? O time tá em uma fase e tá num bar, como se fosse um crime o jogador ir num bar. Tem vida social também, quer dizer, então, isso aí eu acho legal, muito bom. O Memphis Depay é um líder, né? Sem abrir a boca, até porque ele não entende português ainda, né? Mas então, de uma humildade, né, jogador? Então, eu acho que isso, é o que eu te falei, ele é o principal jogador do time. E muitas vezes, você ouve muito essa palavra hoje, né? Quebra-linha, quebra-linha. O que é quebra-linha? Uma coisa é quebra-linha com o jogador passando. Outra coisa é quebra-linha com a bola passando. Então, tem que entender essas coisas. Mas muita gente não entende. Aí pega essa frase e fica, quebra-linha, vai quebra-linha. Alex, pois não, e eu quero o Ramon e o Emiliano falando dos cuidados que o Corinthians tem que ter já na partida de quarta-feira contra o Central da Venezuela. Pois não, Alex? Eu concordo com todos eles que é muito legal você ver uma imagem dessa e ver o time unido, né? Agora, a gente só não pode também deixar de mencionar que já houve várias equipes campeãs no futebol brasileiro e que não tinha essa união toda fora de campo, mas dentro dele, eles se acertavam, porque jogavam cada um por si e em prol do clube. Mas, se sem ter um grande relacionamento, a coisa acaba funcionando, imagine ter um bom relacionamento. Se der para ser amigo é melhor, mas só para falar que... Que nem eu e você, somos apenas colegas profissionais. Não, fora daqui a gente nem se olha. Não larga do meu pé essa criança aqui. Fala, Alex. Não, a gente tem histórias, exemplos de times que jogadores importantes não se davam fora de campo, né? Rincon e Marcelinho. Rincon e Marcelinho. O Edmundo teve problema com um monte de gente, mas dentro de campo os caras arrebentavam e o time era campeão. Mas assim é muito melhor. Tá certo. Bom, vamos ouvir o técnico Ramon Dias falando dos cuidados. A bancada tá postando aqui já no Corinthians, avançando, Libertadores, pré-Libertadores, mas os cuidados que o Corinthians tem que tomar. O Ramon que tem uma experiência Libertadores, técnico, campeão de Libertadores pelo River Plate da Argentina, falando dos cuidados que o Corinthians tem que tomar já na partida da próxima quarta-feira contra a Universidade Central da Venezuela. Se liga na tela. El clima es completamente distinto, no hay error, no hay que cometer errores, hay que estar concentrado el 100%, hay que ser intenso, se juega diferente. Y Corinthians tenemos esa característica que podemos ser intensos, tenemos para jugar, pero tenemos que ser intensos. No tenemos que cometer el error que pasó hoy, porque también nos pasó contra Racing, de un lateral no hicieron el gol. Y hoy también de un córner, pelota parada, y fallamos nosotros, pues y te convierte. Eso no tiene que pasar. No puede pasar en el mata-mata y ya sea para el Libertadores. Entonces eso voy a hablar con los meninos, con los jugadores, con todo, para que mantengamos una concentración diferente. Es vida o muerte. Porque es el mata-mata. No tenés otra opción. No tenemos. O tenemos que pasar, no tenemos otra opción. Es esta. Son dos partidos. Pero se juega diferente. Gostei, o esquemão raiz, é vida ou morte, é Libertadores. Libertadores é assim mesmo, não é? É um espírito diferente, Turra? É totalmente diferente, Basicamente em quê? A preparação, eu tenho essa experiência com o Atlético Paranaense, que depois que o professor assumiu o cargo de diretor, eu passei a ser treinador, Sim. Então nós disputamos a Libertadores. Então assim, é algo muito diferente, muito diferente. É o hino da Libertadores, que é algo que arrepia quando está Você disputou também como jogador na Libertadores. Sim, disputei Teve também experiência pelo Palmeiras. Então, assim, é muito diferente. A Libertadores, na América do Sul, não existe uma competição
igual a Libertadores. Não há comparações nenhuma. O clima, o ambiente, a expectativa. Então, assim, é uma grandiosa competição e que todo jogador, o sonho do jogador, do profissional do futebol é disputar uma Libertadores. Arbitragem, Bragueto, é também algo que jogador, comissão técnica, tem que ter um entendimento diferente? O árbitro que apita a Libertadores apita diferente do que apita aqui no cenário do futebol brasileiro? Exatamente, né? Só por ser aí o Brasil contra a Venezuela, você já vai ter um árbitro da Argentina, do Uruguai, né? E são árbitros que o jogo rola, né? A porrada come mais solta, não tem muito mimimi, entendeu? Então, assim, já tem também essa diferença na arbitragem do jogo, também tem essa diferença. Vocês acham que o Corinthians entra nessa Libertadores? É exagero falar que o Corinthians entra brigando com possibilidade real de título, gente? Bom, acho que não é exagero nenhum. Não é exagero nenhum, pelo que o Corinthians vem demonstrando desde a reta final do Brasileiro do ano passado e nesse começo de Campeonato Paulista, enfrentando e vencendo com sobras os seus adversários, ainda se reforçando, por que a gente não pode acreditar que o Corinthians possa chegar lá na frente e decidir o título? Eu acho que não o grande adversário do Corinthians, do Palmeiras, é o Flamengo. Para mim, o Flamengo é o melhor time da Sul-América. Não tem. Você tá falando de tridente aí, de qualidade, sem dúvida. Então, fala de tridente, de quarteto aí. Vai ver os jogadores do Flamengo lá. O Corinthians tem time para enfrentar o Flamengo, para bater com o Flamengo, Miller? Os dois em plena forma, o Flamengo ganha. O Flamengo é o favorito, né? Os dois em plena forma, o Flamengo atropela. Atropela? A diferença é muito grande? E o Pedro ainda não está jogando. Está machucado, voltando de contusão, tá aquela coisa toda. Você vê tanta diferença assim, Corinthians e Flamengo, Chico, os dois bem? Não, nenhuma. Não vejo diferença nenhuma. Mais uma resposta me surpreende. O Corinthians tem as mesmas possibilidades que o Flamengo de vencer o jogo. Porque, na verdade, é o seguinte, mata-mata, é difícil ter um favorito, né? Quando você pega duas equipes de qualidade. E o Corinthians hoje é uma equipe de qualidade. Tem um erro ou outro que você precisa corrigir. A zaga central, por exemplo, eu não gosto. Os laterais também não gosto. Mas, tirando isso, o Corinthians não deve nada pro Flamengo. Tem Bidon que tá voltando, enfim. Ô Turra, pra gente seguir pro Santos, porque teve gol do Neymar, enfim. O Santos venceu com o Neymar, teve gol, teve assistência. O Salazar está na Vila Belmiro, a gente vai direto para a Vila Belmiro, mas antes, Turra, observando o cenário sul-americano, você está na mesma barca do Miller ou você aponta alguma outra equipe, tem que tomar muito cuidado? O Flamengo é a grande sensação em termos de elenco do futebol sul-americano ou não? O Corinthians está ali brigando, tem outras opções? É o início, assim, lógico que pelo momento que nós estamos vendo hoje, Corinthians e Flamengo, né? Tem o Boca que está lá na... Boca é Boca, que está Boca é Boca, não tem conversa. Que vai pegar o Alianza agora na pré-eliminatória, então assim, os argentinos. Mas o Brasil, nos últimos anos, vem galopando em cima da Libertadores, né? Vem ganhando todos os títulos. Então, hoje, pelos números, pelo desempenho, se tratando de estadual, que nós estamos também vendo os estaduais, né? Corinthians e Flamengo são as duas equipes que podem bater de frente. Eu concordo com o Chico, que quando tem duas equipes grandes do tamanho dessas duas numa eliminatória, às vezes não existe um favorito. Existe o momento, o dia, a hora, o ambiente, isso pesa muito. E a individualidade. A individualidade, que todos os dois times têm, né? Isso não falta ao Corinthians. Por falar em arbitragem, o Bragueto falou, árbitro uruguaio, a Argentina é um uruguaio que apita a estreia do Corinthians. Gustavo Terreira. O que dá para falar desse árbitro aí? O Corinthians tem que tomar cuidado com esse árbitro, é um árbitro caseiro, milongueiro? Não, assim como o Miller falou, os árbitros são profissionais, né? Então vai para apitar o jogo, o árbitro uruguaio vai deixar o jogo rolar, né? Um árbitro aí que está na Sul-Americana aí com uma experiência mediana, ainda não é aquele árbitro mais cascudo, aquele árbitro mais duro. Nessas primeiras rodadas, a Confederação também coloca alguns árbitros também para ganhar ritmo e para poder também observar para a sequência. Quando o árbitro ganha ritmo, pega lá um time lá modesto da Venezuela, com todo respeito ao Central, e pega um Corinthians, nessa arbitragem vai mais para casa, vai mais para cá? Não, por incrível que pareça, Garrafa, é um jogo difícil de se apitar, porque vai o Corinthians que tem todo um nome, o time da Venezuela que costuma não ser um time, né, que vai jogar ali pelo empate, tentar vir decidir com o Corinthians, fica ruim para a arbitragem também. Então o árbitro tem que estar concentrado, lances difíceis, né?
estádios não são, os estádios desses times aí nessas primeiras rodadas são bem acanhados, então a torcida fica perto. Então vai ser um jogo difícil para a arbitragem também. Tem que jogar bola, é o que eu falo. Se jogar bola, não precisa de arbitragem. Bom, no pique, antes do Presentes em Enquete, é no pique, gente. Corinthians empate ou Central na estreia da Libertadores? Bacégio? Eu acho que vence. Corinthians? Vence Corinthians. Miller? Corinthians ganha. Chico? Ganha de goleada, 7-0. Tá certo. Turra? Corinthians. Bragueto? Corinthians. Alex Miller? Corinthians vence. E tocou a campainha, temos presentes para o nosso público, né, Bacélio? É isso, Garrafa. Últimos presentes da noite saindo. Uma flâmula do Palmeiras, valeu pela JC Flâmulas, grande presente para nós, obrigado pela parceria. Mais a luva da Poker, um presentaço da loja Gol de Placa lá de Santo André, valeu pessoal da Gol de Placa. Esse kit, luva mais flâmula, vai para o nosso telespectador Tiago Arantes, lá da Praça da Árvore. Parabéns, Tiago, e você também vai levar o livro do Paulo Turro, o Futebol que Não Se Vê. Já a chuteira da Umbro tamanho 40 vai para o filhão da Leila Fagundes, outra grande telespectadora nossa lá do Butantã. Aguarde também o contato da nossa produção e o resultado da enquete. Olha só, tem muito torcedor palmeirense, São Paulino e Santista votando, porque para 69% da nossa audiência, vitória do Universidade Central na quarta-feira lá na Venezuela. É o pessoal secando, parabéns também ao Marcelo Bacégio, repórter do site Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, pelo Dia do Repórter. Vamos à Vila Belmiro, ao vivo. Tiago Salazar, mais um repórter aqui da TV Gazeta. Parabéns, Salazar, pelo nosso dia. Quem foi repórter, né, Chico? Continua repórter a vida inteira. Alex Miller também. Estamos por aqui. Salazar, enfim, saiu o gol do homem. O Santos venceu, entrou na briga pelo título. Salazar, boa noite. 502 dias depois, o Neymar voltou a marcar um gol, Garrafa. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Parabéns para todos os repórteres aqui da nossa casa e também de todos os veículos aqui, nossos companheiros que estão com a gente na luta no dia a dia. Garrafa, é isso. O Santos começou essa 10ª rodada do Campeonato Paulista na lanterna do Grupo B e terminou na liderança. 12 pontos para o Santos, líder do Grupo B nesse momento, só que abaixo, olha só, hein? Guarani, Bragantino e Portuguesa, os três com 11 pontos. As duas últimas rodadas prometem. O Peixe vai pegar o Noroeste aqui na Vila Belmiro e visita a Lanterna Inter de Limeira. Lanterna na classificação geral, é o último jogo do Santos fora de casa nessa primeira fase do Paulistão. Mas é outro clima, né, Garrafa? Neymar voltou a marcar, ele sofreu um pênalti aqui logo aos 11 minutos de jogo, bateu o pênalti, goleiro para um lado, bola para o outro, depois teve gol do Tassiano, o Netinho descontou para o Água Santa num verdadeiro golaço, uma bomba de fora da área, e o Neymar, uma assistência ali dentro da área, caído no chão, rolou para o Guilherme decretar 3-1 para o Santos. Guilherme, 9 gols, artilheiro isolado do Campeonato Paulista. E o Santos com essa vitória aí, a primeira desde o retorno do Neymar, depois de 4 partidas, muda a chavinha, Garrafa, é o que você falou. Estava ali na lanterna, preocupado, e agora começa já a pensar nas quartas de final. O Salazar segura aí, mas, gente, o Santos pula para a liderança do grupo, Neymar fazendo gols, né, dando assistência, ou seja, é um campeonato ganhando um ingrediente a mais, o Alex? Sem dúvida, né? E o Santos, olha que como grupo a gente já previa, né? Vai se classificar até pelos 2 últimos jogos. Noroeste em casa é Inter, virtualmente rebaixada. Deve ganhar os 2 e confirmar a primeira colocação do grupo. Santos se classifica à próxima fase. A virada de chave, Neymar marcando, pulando para a liderança, dificilmente. Quais são os 2 próximos jogos? Acho que é Inter de Limeira e Noroeste, né? Inter. Noroeste fora e Não, Inter... Noroeste em casa e Inter fora. Tá certo. Com esses 2 jogos aí, acho que dá Santos, o Santos com possibilidade de chegar à próxima fase. E se chegar, chega chegando, porque jogou, por exemplo, competiu contra o Corinthians, né, Tuca? Competiu. E eu fico muito feliz por ver o Neymar jogar, né? É a nossa esperança maior do futebol brasileiro, é o craque expoente. Ainda é, né, Tuca? Ele é fantástico, fantástico, fantástico. E ele aqui no Brasil, na sua casa, com o carinho dos torcedores brasileiros, com o carinho do povo brasileiro, é uma grande esperança para que a gente possa, na próxima Copa do Mundo, aí, disputar e voltar a ter o futebol brasileiro ser respeitado. E o Neymar, eu torço muito por ele, muito, muito, muito mesmo, porque é um cara que vai fazer a diferença e é a nossa esperança maior. Teremos convocação agora, né, para em março, jogos da FIFA. Esperar um pouquinho mais o Neymar, você acha que o Dorival espera um pouquinho mais para readquirir ou de repente traz para o grupo? Eu acho que até pode levar para o grupo, até para ele, né? Chegou o Neymar, né? Tá certo.
Ô, Turra, muito obrigado pela sua visita aqui, é sempre importante. Sucesso para você. Você é um cara boa cabeça, um profissional altíssima competência, já demonstrou isso. Fica a nossa torcida e nosso agradecimento pela sua presença aqui no Mesa. Eu que agradeço, Osmar. Mais uma vez, fico muito feliz em estar presente aqui com todos vocês, estar conversando, debatendo aqui, trocando ideias sobre o futebol e parabéns pelo programa de vocês. É muito bacana. Bragueto, para você também, aquele abraço, Bragueta da casa aqui. Um abraço ao pai, a toda a família, sempre importante tê-lo aqui. Não, obrigado, Gafão. Vamos um momento Maguila rapidinho aqui. A Federação de Futebol de Amputados, do qual eu presido. A gente vai ter o Campeonato Paulista começando no mês que vem. Muito legal o apelo também, né? O Marcos Bruno mandou um abração para você, jogou aí com você, tá hoje lá no Jabaquara, treinador muito também. Bem. Claudinho, projeto Soccer for Freedom que tem aí, né? E o Maria Zélia, onde eu jogo botão. 40 anos de botão, 2 vitórias. Maria Zé, 2 vitórias hoje, Campeonato Paulista, começamos bem, né? E meus irmãos, meu pai mandou um abração pra vocês, viu, Chico? Falou que o Corinthians vai mais no final, não vai. O jogo de botão tá podemos fazer um racha, né, Chico? Vamos lá. Então, tá? E pros meus irmãos vai dar tudo certo aí. Eles estão desacostumados o Palmeiras a perder. Show de bola, Bragueto, show de bola, Turra. Obrigado, Chico. Obrigado, Miller. Obrigado, Alex Miller. Bacege, obrigado você em casa. Obrigado a toda a nossa equipe técnica aqui pelo carinho, porque sem essa turma aqui não tem Mesa Redonda. Amanhã ela, Michele Janela, às 6 da tarde, vem com Gazeta Esportiva. Fique com a gente, valeu, tchau, tchau.